Este jogador era verdadeiramente invencível e poderoso. Ele gastou 5.000 de moedas de ouro, o equivalente a 500.000 de ienes, apenas para comprar todo o banco do jogo, forçando todos os outros jogadores a se submeterem à sua vontade. A razão para tal ato foi que 2 de seus membros da guilda haviam sido intimidados, e agora ele faria com que todos se arrependessem amargamente. Tudo começou no dia do apocalipse. Este é Shiro. Ele acordou sozinho na conhecida cidade de Akihabara. Ele podia sentir o ar úmido e a luz solar radiante de forma tão vívida que parecia quase real. Ao seu redor, outros jogadores estavam em completo pânico. Eles não compreendiam por que estavam usando suas roupas do jogo e continuavam chamando pelo GM em vão, sem sucesso. Shiro tentou manter a calma. Ele abriu sua janela de status e confirmou que podia acessar suas habilidades, equipamentos e itens, incluindo a bolsa mágica de Ovo Dessen. Mas quando tentou usar a função de logout, ela estava completamente desativada e inacessível. Por um breve momento de esperança, ele abriu sua lista de amigos e viu muitos nomes ainda brilhando online, incluindo o de Neotsugu. Imediatamente, ele usou telepatia, uma função de chat de voz, para contatá-lo e se comunicar. E em pouco tempo, os 2 amigos se reencontraram. Neotsugu, que havia acabado de fazer login novamente após 2 anos, estava igualmente confuso, mas reconheceu seu amigo Shiro, que parecia exatamente como ele havia imaginado, um homem de olhos penetrantes usando óculos. Juntos, eles confirmaram que estavam presos dentro do mundo de Elder Tale, exatamente no momento em que a nova atualização de expansão, Os Pioneiros da Nova Esfera, havia sido lançada. Isso significava que seu conhecimento prévio do mundo do jogo poderia agora estar desatualizado, e novos monstros, itens e missões poderiam surgir a qualquer instante, a qualquer momento. Percebendo a incerteza do futuro e que retornar para casa não seria nada fácil, Shiro decidiu que o primeiro passo deles deveria ser coletar informações e compreender melhor este novo mundo. Enquanto discutiam, inesperadamente encontraram uma antiga companheira de Hyde, a Katsuki, uma assassina habilidosa, porém silenciosa, que agora aparecia na forma de um personagem masculino alto e imponente. A Katsuki rapidamente reconheceu Shiro e se aproximou dele, não para cumprimentar, mas para implorar por uma poção que pudesse mudar sua aparência, um item raro que ela se lembrava que Shiro possuía. Descobriu-se que a Katsuki era na verdade uma garota, e se sentia extremamente desconfortável por estar presa em um corpo que não era o seu, que não lhe pertencia. Depois que Shiro lhe deu a poção, a Katsuki reverteu a sua verdadeira forma. Uma garota pequena, mas ágil. Grata por sua ajuda, ela se declarou uma ninja e prometeu servir Shiro como seu mestre para pagar sua dívida e demonstrar sua lealdade. Embora ligeiramente envergonhado, Shiro aceitou. E assim o trio foi formado. Juntos eles começaram a explorar Akihabara e notaram que os NPCs, agora chamados de Pessoas da Terra, pareciam mais numerosos e realistas do que nunca, mais do que antes. Uma descoberta preocupante surgiu quando Naotsugu comprou alguns bolinhos de arroz e chá verde, apenas para descobrir que todos os alimentos e bebidas tinham o mesmo sabor, como biscoitos moles e sem sal. Isso apenas reforçou a estranha sensação de que estavam vivendo em uma realidade distorcida e alterada. Naquele momento, Shiro recebeu uma ligação de Mariel, a mestra da guilda da Aliança da Lua Crescente, que os convidou para o salão de sua guilda a fim de trocarem informações. Lá eles conheceram Mariel, uma clériga elfa alegre e animada, e Henrietta, uma barda humana. Mariel confirmou que 18 dos 19 membros da guilda estavam atualmente online em Akihabara, e que situações semelhantes estavam ocorrendo nas 4 principais cidades do servidor japonês. No entanto, os portões de teletransporte entre as cidades haviam sido desativados, deixando todos completamente isolados e sem comunicação. Em meio ao caos, algumas guildas estavam ativamente recrutando novos membros. Conhecendo a reputação de Shiro como o estrategista do agora dissolvido lendário grupo de Hyde, The Butchery Tea Party, Marielle o convidou sinceramente para se juntar à sua guilda e fazer parte dela. Mas Shiro recusou, explicando que não poderia tomar uma decisão naquele momento. Ele percebeu que Marielle, embora tentando parecer alegre, estava lutando para manter a compostura diante da situação terrível e desesperadora que se apresentava. Depois de deixar o salão da guilda, os 3 começaram a discutir uma questão. O que aconteceria se eles morressem neste mundo? No jogo, os jogadores reapareceriam na catedral. Mas agora, ninguém poderia ter certeza absoluta do que ocorreria. Para encontrar a resposta e também aprender a lutar nesta nova realidade, Shiro decidiu que eles precisavam treinar. Eles se aventuraram na Floresta do Crepúsculo Eterno, uma área onde até monstros de baixo nível ainda os atacariam, apesar de seu nível ser 90, um nível elevado. A batalha contra as Doninhas Espinhosas provou mais uma vez a vasta diferença entre jogar um jogo e lutar de verdade. Inserir comandos enquanto enfrentavam monstros que avançavam contra eles era extremamente difícil e desafiador. No entanto, durante a luta, Shiro teve uma importante percepção. Em vez de tentar usar comandos do menu, eles precisavam sentir o movimento através de seus corpos. Seguindo seu conselho, a Katsuki se moveu por instinto e teve sucesso. Seu corpo executou as habilidades automaticamente e com perfeição. Neotsugu seguiu o exemplo e desferiu um poderoso golpe de escudo. Eles haviam descoberto a nova regra deste mundo, onde habilidade e corpo haviam se tornado um só. Este era o seu novo conto antigo, um mundo onde cerca de 30.000 jogadores japoneses e centenas de milhares mais ao redor do mundo estavam presos no que mais tarde seria chamado de Apocalipse, uma verdadeira catástrofe.
Enquanto Shiro e sua equipe aprendiam a sobreviver em Akihabara, um apelo desesperado por ajuda veio da cidade do norte de Suzuki no Sarara. Uma jovem membro da Aliança da Lua Crescente estava em perigo e precisava de socorro. Neste mundo onde a morte não era mais o fim, um jogador havia caído em batalha contra monstros, mas, assim como no jogo, ele foi ressuscitado na catedral. Isso confirmou uma verdade e também trouxe alívio. Eles eram de fato imortais e indestrutíveis. Presos no mundo do MMORPG Elder Tale, onde cerca de 30 mil japoneses e centenas de milhares em todo o mundo estavam confinados. Este mundo havia se tornado uma realidade onde a morte era meramente um inconveniente temporário, uma pequena pausa na jornada. Após uma batalha na qual Shiro usou sua habilidade Ligação Astral para imobilizar e finalizar o inimigo, seu grupo decidiu encerrar o treinamento do dia e descansar. Através disso, Shiro refletiu sobre a nova forma de combate. Seus corpos pareciam ter memorizado movimentos básicos de luta, permitindo-lhes usar habilidades e feitiços instintivamente, muito parecido com dar comandos de voz, desde que tivessem a intenção de lutar e vissem o inimigo à sua frente pronto para o confronto. No entanto, ele percebeu que havia uma vasta diferença entre simplesmente ser capaz de usar habilidades e realmente dominá-las por completo. Isso exigiria uma prática muito mais rigorosa e intensa, talvez como a de artistas marciais do mundo real. Akatsuki ofereceu-se para ir à frente e explorar a rota de volta, enquanto usava a floresta como um campo de treinamento perfeito para suas habilidades de assassina e rastreadora, como visão noturna, esgueirar-se e movimento silencioso sem ser detectada. Ela desapareceu sem fazer um único som, deixando Naotsugu maravilhado com suas habilidades. No caminho de volta, Shiro e Naotsugu discutiram a situação que piorava em Akihabara. A ordem e a segurança estavam colapsando rapidamente e de forma alarmante. As grandes guildas estavam usando seu poder para oprimir as menores. E pior ainda, houve um aumento nos PKS, ou Player Killers, que atacavam outros jogadores em vez de monstros para roubar itens e dinheiro, causando grande temor. A falta de um minimapa e a incapacidade de contatar GMs fora da cidade tornaram as emboscadas mais fáceis, fazendo com que o PK se tornasse mais comum do que nunca. Ao passarem pela área do Hospital Louca, eles de repente detectaram uma presença humana, algo inesperado. Era um grupo de 4 PKS, um guerreiro, 2 ladrões e um curandeiro. Confiantes, os PKS exigiram que Shiro e seu grupo entregassem todos os seus itens se quisessem continuar vivos e sobreviver. Mas Shiro e Naotsugu decidiram revidar e lutar. Shiro rapidamente comandou Naotsugu para atrair a atenção deles usando a habilidade Uivo de Âncora, uma capacidade de provocação que forçava os inimigos a atacá-lo diretamente. Enquanto Shiro usava sua magia de encantador, ele lançou Ligação Astral para imobilizar um alvo seguido por Relâmpago Tênue, um feitiço ofensivo fraco, mas com um propósito tático. E então, Refém de Espinhos, que envolvia o inimigo em espinhos brilhantes que explodiam para 1000 de dano cada vez que um aliado atacava aquele alvo específico. Ele explicou que a classe Encantador não era forte em defesa direta, mas se destacava em enfraquecer inimigos e fortalecer aliados. Enquanto o grupo PK concentrava seus ataques em Naotsugu, eles falharam em notar que Akatsuki havia se aproximado silenciosamente e colocado o curandeiro deles para dormir usando hipnose astral, sem que percebessem. Quando os PKS perceberam seu erro, Akatsuki já havia eliminado rapidamente os membros restantes que se escondiam na floresta. Ela explicou que o relâmpago tênue e de Shiro não era apenas um ataque fraco. A luz os havia cegado na floresta escura, tornando-os incapazes de notar que seu curandeiro havia sido neutralizado muito antes, há bastante tempo. Sua coordenação frouxa e a falha em prestar atenção ao status de seus companheiros de equipe levaram à sua derrota devastadora. Após a batalha, o grupo refletiu sobre a causa raiz do aumento dos incidentes de PK, buscando uma explicação para o fenômeno. Shiro concluiu que o problema não era meramente sobre lucro, mas sobre a falta de propósito. Em um mundo onde a comida, embora sem sabor, estava sempre disponível, o dinheiro podia ser facilmente ganho matando monstros de baixo nível, e a morte não era permanente. Muitos jogadores se sentiam perdidos e sem direção, sem um rumo claro. Eles estavam apenas não morrendo em vez de realmente viver, e alguns recorreram a prejudicar outros como uma forma de preencher o vazio e se sentir vivos. No entanto, Shiro e seu grupo logo encontraram um novo propósito quando Marielle veio até eles com um apelo urgente. Uma membro de sua guilda, uma garota chamada Sarara, estava presa e em perigo na cidade do norte de Suzuki-no, precisando de ajuda imediata. Os portões de teletransporte ainda estavam desativados, e a única maneira de chegar lá era a pé ou a cavalo, uma jornada de 425 km. Mariel planejava enviar uma equipe de resgate composta por seus membros de nível mais alto, mas Shiro rapidamente calculou que tal viagem quase certamente falharia e seria um desastre. Após alguma reflexão, e com o apoio de Naotsugu e Akatsuki, Shiro tomou sua decisão. Eles seriam os responsáveis por resgatar Sarara. Ele afirmou que quando um amigo está em apuros, ajudá-lo é a coisa mais natural e correta a se fazer, e mesmo que lhes faltasse um grande propósito, isso não significava que deveriam se tornar tão desprezíveis quanto os PKS. Esta era a resposta deles. O que eles poderiam fazer? E um ato que lembrava o espírito lendário outrora mantido pelo Debauchery Tea Party, um grupo memorável. Para cumprir sua promessa da forma mais eficiente possível, Shiro revelou um segredo que guardava há muito tempo. Ele usou raros assobios de invocação, recompensas por conquistar com sucesso a invasão do hálito de Hades nos campos mortais, para invocar grifos, criaturas aladas e poderosas.
Essas majestosas feras voadoras lhes permitiriam cobrir a longa jornada para o norte muito mais rapidamente do que viajando a cavalo. Enquanto Neotsugu decolava primeiro, vibrando de emoção, Shiro permitiu que Akatsuki montasse atrás dele, e então eles também subiram aos céus, voando alto. A princípio, Akatsuki estava um pouco nervosa, mas logo foi dominada pela paisagem deslumbrante abaixo, o céu azul claro e a sensação emocionante de liberdade enquanto flutuava no ar, em pleno voo, uma experiência única. Assim começou a missão de resgate do trio. 3 dias haviam se passado desde que o grupo de Shiro deixou Akihabara. Eles haviam partido para resgatar a jovem chamada Sarara, que estava presa na cidade do norte de Suzuki-no, em uma situação delicada. Graças aos grifos, embora limitados a apenas 4 horas de voo por dia, eles conseguiram cobrir uma distância que teria levado 2 semanas a cavalo. Enquanto voavam sobre as montanhas T-Stone, avistaram vários wyverns planando no ar, confirmando que monstros ainda apareciam em regiões familiares, exatamente como acontecia no jogo, sem grandes mudanças. Percebendo que voar sobre a cordilheira seria perigoso demais, Shiro decidiu executar o plano de contingência, viajar por uma antiga rota subterrânea conhecida como Profundezas da Palma, um caminho alternativo e seguro. Ao entrar, o grupo ficou maravilhado com sua grandiosidade, um vasto e complexo labirinto de túneis e minas antigas, muito mais massivo e deslumbrante do que qualquer coisa que já haviam visto em uma tela de computador, superando suas expectativas. No entanto, a realidade também trouxe decadência. Muitas seções da caverna haviam desabado, drasticamente diferente de como aparecia no jogo. Logo depois, eles encontraram um grupo de homens-rato, uma das raças demi-humanas deste mundo, criaturas peculiares. Embora monstros de baixo nível capazes de espalhar doenças, eles não atacaram. Seus instintos lhes diziam que a diferença de nível entre eles e o grupo de Shiro era grande demais. Mesmo assim, Shiro notou que poderiam se tornar perigosos se encurralados e sem saída. Então, para evitar perder tempo e arriscar infecção pelos efeitos de suas doenças, ele decidiu que deveriam encontrar outra rota. Durante um breve descanso, eles foram novamente lembrados de uma das realidades mais duras deste mundo, a comida sem sabor, completamente insossa. Mesmo quando preparados usando comandos do menu, cada prato, do curry de frutos do mar a jambalaya, todos compartilhavam o mesmo sabor insosso, como mingau sem sal, sem qualquer tempero. Embora ingredientes crus como açúcar, sal e frutas retivessem seu sabor original, combiná-los apenas produzia um mingau salgado ou doce sem graça, fazendo-os ansiar pelo sabor da comida rápida e das caixas de bento de lojas de conveniência, algo que lhes fazia falta. Naquele momento, Shiro recebeu uma chamada telepática de Marielle. Ela o informou que havia conseguido contatar Sarara por telepatia. A garota estava segura e atualmente sendo protegida por um jogador gentil em Suzuki-no, um bom samaritano. Enquanto isso, em Suzuki-no, Sarara estava se sentindo extremamente entediada em seu esconderijo, lamentando sua escolha da inútil subclasse de empregada e passando o tempo limpando, o que incidentalmente fez com que seu nível de empregada aumentasse para sua surpresa. Não muito depois, aquele que a havia salvado e abrigado, um homem-gato chamado Nayanta, retornou, trazendo notícias sombrias sobre a situação da cidade. A guilda brigandia estava espalhando terror, saqueando e atormentando tanto outros jogadores quanto as pessoas da Terra, sem distinção. Mesmo assim, ele tranquilizou Sarara e disse a ela que a equipe de resgate chegaria ao meio-dia do dia seguinte. De volta às profundezas da Palma, o grupo de Shiro enfrentou um grande obstáculo quando uma ponte precária que estavam atravessando desabou de repente, fazendo com que Shiro caísse no abismo, em queda livre. Durante o momento de queda livre, memórias inundaram a mente de Shiro. Ele se lembrou de ser uma pessoa introvertida que sempre se sentia solitária, mesmo entre amigos, e como Elder Tale havia se tornado sua fuga e seu refúgio pessoal. Graças ao seu vasto conhecimento, ele rapidamente se tornou um jogador veterano respeitado, mas sua fama também trouxe aborrecimento, pois as pessoas constantemente procuravam explorá-lo em busca de itens raros e informações valiosas, deixando-o cansado e frustrado com a situação. Então ele recordou os dias mais felizes de sua vida quando era membro do Debauchery Tea Party, aventurando-se com verdadeiros amigos e experimentando a alegria da descoberta. Essas memórias lhe deram força, e pouco antes de ser engolido pela escuridão, Akatsuki mergulhou atrás dele para salvá-lo, enquanto Naotsugu os puxava ambos para a segurança, para um local seguro. Quando ele recuperou a consciência, agradeceu aos seus 2 amigos, e eles perceberam que seus corpos de nível 90 eram muito mais resistentes do que haviam imaginado. Não apenas sofreram ferimentos mínimos da grande queda, mas também sentiram quase nenhuma fadiga, apesar da longa jornada e do esforço físico. A conversa deles logo revelou um fato inesperado. Akatsuki era na verdade uma estudante universitária, o que surpreendeu muito Naotsugu, que não resistiu a provocá-la, apenas para receber seus habituais e rápidos chutes em retribuição, como de costume. Sua jornada continuou até que foram subitamente bloqueados por um monstro-rato massivo, um rato-maço, que eles acreditavam ser um dos novos monstros introduzidos na expansão Pioneiros da Nova Esfera. Sem outra escolha, o grupo decidiu lutar, enquanto Naotsugu avançava para atrair essa atenção da criatura, preparando-se para o combate. Enquanto Shiro usava feitiços de suporte como refém de espinhos para infligir dano contínuo, choque mental para reduzir a capacidade de evasão do inimigo e lâmina afiada para aumentar o poder de ataque de Akatsuki, ela então finalizou o monstro com um golpe de assassinato crítico e fatal.
Após derrotar o inimigo, eles finalmente encontraram a saída da área subterrânea, e sua recompensa foi uma visão de tirar o fôlego, um magnífico nascer do sol no topo da montanha, um espetáculo natural. Shiro percebeu que, embora muitos jogadores pudessem ter visto essa cena no jogo, eles eram os primeiros aventureiros neste mundo real a realmente testemunhá-la, uma vitória genuína, uma descoberta real que tornou todos os seus esforços verdadeiramente significativos e valiosos. No entanto, em contraste com aquela beleza serena, em Suzuki-nu, a brutalidade da Guilda Brigandia e de seu líder, Demicas, continuava implacável. Ele ordenou que seus subordinados vasculhassem a cidade em busca de Sarara, e do Homem-Gato Nyanta, sem descanso. A história se passa no mundo de Elder Tale, um reino construído com base no projeto Meia Gaia, transformando-o em uma versão em miniatura, escalada para metade do tamanho da Terra real, onde a terra correspondente ao Japão é conhecida como as Ilhas Crescentes de Yamato, um local de grande importância. Em seu ponto mais ao norte, encontra-se o Império Esso, que é também o destino do grupo de Shiro. Ao se aproximarem da cidade de Suzuki-no, eles discutiram a Guilda Brigandia, uma organização notória mesmo quando Elder Tale ainda era apenas um jogo. E agora, neste mundo real, eles prosperavam como peixes na água, espalhando terror livremente e sem restrições. Após terminar uma ligação, Shiro explicou sua estratégia a Akatsuki. Eles se encontrariam com Sarara e seu protetor bem dentro da cidade em vez de fora, porque se uma batalha ocorresse e eles fossem mortos, reapareceriam na Catedral de Akihabara, enquanto Sarara permaneceria presa na Catedral de Suzuki-nu, sem poder sair. Além disso, como Sarara estava na lista de amigos de um membro da Brigandia, ela seria rastreada no momento em que deixasse a zona segura privada onde estava escondida. Portanto, eles precisavam agir rápida e decisivamente antes que o inimigo pudesse alcançá-los e capturá-los. Seguindo as ordens de Shiro, Akatsuki usou suas habilidades de classe rastreadora, esconder e movimento silencioso para se tornar invisível, enquanto o grupo iniciava sua missão de resgate. Assim que entraram na cidade de Suzuki-u, sua presença foi imediatamente detectada por membros da Brigandia que procuravam freneticamente por Sarara, em uma busca incessante. No entanto, o grupo de Shiro rapidamente alcançou o ponto de encontro em um local chamado Corredor do Tempo, onde finalmente encontraram Sarara, sã e salva. Para sua surpresa, aquele que a havia resgatado e protegido não era outro senão Nyanta, um espadachim homem-gato de nível 90, e um velho camarada, um companheiro de equipe respeitado a quem Shiro uma vez chamou de líder durante os gloriosos dias do Debauchery Tea Party, um grupo lendário. Este reencontro inesperado trouxe grande alegria e confiança renovada. Com seu comportamento cavalheiresco e o hábito de terminar suas frases com miau, Nyantar prontamente concordou em acompanhá-los de volta a Akihabara, pois não tinha mais nenhuma razão para permanecer em Suzuki-no, sem propósito. No entanto, assim que estavam prestes a partir, Akatsuki relatou que inimigos se aproximavam do norte, liderados por um guerreiro massivo, semelhante a um urso, que Nyanta identificou como Demicas, o líder da Brigandia, uma figura temível. Sem hesitação, eles escaparam rapidamente pelos fundos, mas logo depois foram cercados por toda a força da Brigandia. Demicas zombou e ameaçou Sarara, planejando matar Nyanta primeiro para esmagar seu espírito e forçá-la à submissão completa e total. Enfrentando um exército avassalador, Sarara tremeu de medo, mas Nyanta e Shiro permaneceram completamente calmos e serenos. Shiro provocou Demicas, chamando-o de Demiglatz e zombando de sua covardia, então propôs um duelo entre os guerreiros mais fortes para resolver as coisas de uma vez por todas, sem mais delongas. Com sutil astúcia, Shiro desviou essa atenção de Demicas e, em vez disso, apontou para Londark de Aço Cinzento, um feiticeiro que parecia ser o lutador mais capaz e perigoso. No final, com seu orgulho profundamente ferido, Demicas rugiu de fúria e aceitou o duelo com Nyanta sem hesitar. A batalha começou. Demicas, um monge de nível 90, avançou com uma barragem de ataques rápidos e consecutivos, enquanto Nyanta confiava em sua agilidade e em suas duas rapieiras para desviar e contra-atacar com precisão. Com hábil precisão, ele aplicou debuffs para enfraquecer o poder de ataque, a defesa e a evasão de Demicas, virando gradualmente a maré a seu favor. Percebendo que estava perdendo, Demicas quebrou sua promessa e ordenou que os membros de sua guilda se juntassem à luta, sem honra. Neotsugu imediatamente ativou sua habilidade, Uivo de Âncora, para atrair a atenção dos curandeiros inimigos, enquanto Sarara, seguindo as instruções de Shiro, começou a curar Nyanta e Neotsugu, prestando-lhes assistência vital. No entanto, devido ao seu baixo nível, ela rapidamente ficou exausta. À medida que a saúde de Naotsugu se aproximava do esgotamento, Shiro sinalizou para ele usar sua habilidade defensiva suprema, Castelo de Pedra, uma técnica que criava uma barreira impenetrável por 10 segundos, mas que tinha um tempo de recarga de 10 minutos, um período considerável. Demika e seus subordinados riram com escárnio, pensando ser um ato de desespero, mas eles não tinham a menor ideia de que tudo aquilo fazia parte de uma armadilha meticulosamente preparada. Durante aqueles preciosos 10 segundos, Sarara dedicou toda a sua força para restaurar completamente a saúde de Neotsugu. E no instante em que o castelo de pedra se desfez, Shiro liberou seu trunfo. Ele lançou espinhos de refém em Demika, e bem naquele momento Nyanta avançou, desferindo uma série assombrosa de 9 golpes em menos de 2 segundos.
Os primeiros 5 golpes destruíram o conjunto inicial de espinhos, causando 5.000 de dano. Então, com uma precisão milimétrica, Shiro relançou espinhos de refém no exato instante em que seu tempo de recarga zerou, e os próximos 4 golpes de Nayanta ativaram o segundo conjunto de espinhos, infligindo mais 4.000 de dano. Combinado com o dano da arma, este combo devastador obliterou completamente a barra de vida de Demikaze em um instante, deixando-o e toda a guilda brigandia atônitos, em choque e descrença total. Com seu líder derrotado, Shiro declarou vitória e anunciou que a rota entre Suzuki-no e Akihabara havia sido assegurada, pondo fim ao reinado de terror da brigandia. Antes de ser enviado de volta à catedral, Demikaze jurou que jamais esqueceria o rosto do vilão de óculos, Shiro. Sem perder um único momento, o grupo invocou seus grifos e alçou o voo, escapando de Suzuki-no em meio ao espanto de seus inimigos. Na jornada de volta para casa, Akatsuki refletiu sobre o trabalho em equipe extraordinário que acabara de presenciar. Uma estratégia impecável executada sem uma única palavra trocada, e juntos eles seguiram para casa, de volta a Akihabara. No mundo de Elder Tale, os personagens não jogadores, ou NPCs, eram tipicamente entidades sem vida, repetindo incessantemente falas pré-programadas, existindo apenas para cumprir seus papéis designados dentro do jogo. No entanto, desde o evento conhecido como Apocalipse, uma profunda mudança havia ocorrido. Após resgatar Sarara com sucesso de Suzuki Numpu e atravessar o canal do Porto da Luz em grifos, o grupo decidiu acampar e descansar. Foi lá que uma descoberta inovadora mudou completamente a compreensão deles sobre este mundo. Nayanta, cuja subclasse era de um chefe de nível 90, usou os ingredientes crus que haviam coletado para cozinhar à mão, sem depender do sistema de menu do jogo, e produziu pratos com sabor real. Um banquete suntuoso de carne grelhada aromática e molhos ricos, quebrando a regra da comida sem sabor que haviam suportado por tanto tempo. Isso provou que, nesta nova realidade, habilidades de criação, como a culinária, não eram mais apenas mecânicas de jogo, mas sim habilidades genuínas capazes de produzir resultados reais e tangíveis se o usuário possuísse experiência suficiente. Após a refeição satisfatória, o grupo se apresentou formalmente uns aos outros, durante o qual Akatsuki e Sarara descobriram que Shiro, Naotsugu e Nayanta foram, em tempos, membros centrais do lendário grupo de raid conhecido como a Festa do Chá da Deboche. Um grupo não classificado como uma guilda, mas sim uma reunião de jogadores de elite que compartilhavam a mesma paixão por aventura. Essa verdade explicava sua extraordinária coordenação em combate, bem como a posse de itens raros, como os grifos. Isso também aprofundou a admiração de Akatsuki por Shiro. Durante a conversa, Shiro recordou brevemente 2 jogadores novatos que ele havia ajudado no passado, um par de irmãos gêmeos chamados Toya e Minori. Ao usar o sistema de mentor, uma funcionalidade raramente utilizada que permitia a jogadores de alto nível diminuir temporariamente seus níveis para jogar ao lado de iniciantes, ele os havia guiado e apoiado em seus primeiros passos no jogo. No entanto, desde o Apocalipse, ele havia perdido contato com eles, embora soubesse que haviam se juntado a alguma guilda. Em sua jornada de volta, uma chuva repentina os forçou a procurar abrigo, e por acaso chegaram à Vila Arby, um pequeno assentamento no Planalto de Arby. Lá, eles encontraram os NPCs agora conhecidos como o Povo da Terra, que eram vastamente diferentes dos personagens sem alma e repetitivos que haviam conhecido no jogo. Os aldeões de Arby, liderados pelo ancião Fedor, possuíam personalidades, emoções e memórias próprias. Eles tinham famílias e histórias sobre suas vidas, como o conto de como o velho Fedor bravamente atravessou uma tempestade de neve para levar sua nora a uma clínica para dar à luz. Essa interação fez Shiro refletir profundamente sobre a verdadeira natureza deste mundo. Eles perceberam que o povo da Terra era verdadeiramente humano, viviam em harmonia com sua terra e levavam suas próprias vidas independentes. Isso levantou uma questão profunda. Talvez fossem os aventureiros, com seus corpos poderosos e a capacidade de ressuscitar infinitamente os verdadeiros anômalos neste mundo. Naquela noite foram agraciados pelos aldeões com deliciosos pratos locais, como queijo e salsichas, itens considerados alimentos do tipo ingrediente e que, portanto, mantinham seus sabores genuínos, apoiando ainda mais a teoria sobre a importância das habilidades profissionais. Enquanto isso, em Akihabara, um cenário completamente diferente se desenrolava. A cidade havia caído em um caos silencioso, onde os fortes se aproveitavam dos fracos. Os irmãos gêmeos, Toya e Minori, após ficarem presos, haviam se juntado a uma guilda na esperança de encontrar segurança, mas em vez disso, foram explorados sem piedade. Eles eram forçados a coletar materiais o dia inteiro, e se falhassem em cumprir sua cota, eram punidos. Suas vidas eram preenchidas com desespero e sofrimento. Em seus momentos mais sombrios, Minori frequentemente se perguntava o que seu professor Shiro teria feito em seu lugar. No dia seguinte, enquanto Toya continuava trabalhando, uma voz familiar ecoou pela praça. Era a de Marielle, anunciando o retorno seguro de Sarara. Naquele momento fugaz, a esperança acendeu em Toya, que correu em direção à voz e finalmente avistou Shiro, o mentor que tanto ansiavam rever.
No entanto, ele escolheu não se aproximar, virando-se determinado a enfrentar suas próprias lutas sozinho. No novo mundo de Elder Tale, as guildas desempenhavam um papel imensamente importante. Elas não eram mais apenas grupos temporários de jogadores, mas sim organizações estruturadas que ofereciam muitos benefícios, como armazenamento compartilhado, sistemas de comunicação privados e, o mais importante, acesso a salões de guilda dentro do edifício da guilda. Com o retorno seguro de Sarara, sua guilda, a Aliança da Lua Crescente, realizou um grande banquete de boas-vindas. Este evento tornou-se notável, pois marcou a primeira vez que todos puderam saborear comida com sabor real, graças à culinária magistral de Nayanta. No entanto, essa alegria também veio com a percepção de que nem todos poderiam replicar tal sabor. Exigia a habilidade do chefe em um certo nível. E mesmo entre aqueles de nível igual, o sabor ainda variava dependendo da maestria individual. Reconhecendo a importância estratégica dessa descoberta, Marielle decidiu mantê-la em segredo por um tempo, para evitar um caos desnecessário dentro da cidade. Durante a festa, enquanto a atmosfera era alegre e animada, Shiro abordou Marielle para uma conversa particular. Ele a questionou sobre a situação em Akihabara durante sua ausência, e ela compartilhou em um tom bastante pessimista que, embora os incidentes de PK tivessem diminuído, a cidade parecia estar desenvolvendo uma ordem social subterrânea, onde guildas poderosas como a DDD, com mais de 1.500 membros, estavam gradualmente estabelecendo regras não escritas e assumindo o controle dos melhores campos de caça, empurrando as guildas menores para uma desvantagem. A situação tornou-se ainda mais complicada quando outras guildas poderosas, como os Cavaleiros da Espada Negra e a Espada de Prata, incapazes de competir em número, decidiram focar na qualidade, esforçando-se para subir de nível, até 91 e até mesmo 100, após o limite de nível ter sido aumentado na nova expansão. Para conseguir isso, eles haviam formado uma aliança com uma guilda infame chamada Hemelin, uma organização que se especializava em atrair novos jogadores para explorá-los, apreendendo as valiosas poções X distribuídas a eles diariamente e vendendo-as para grandes guildas com fins lucrativos. Depois de ouvir tudo isso, Shiro mergulhou em profunda contemplação. Ele percebeu que o caos e a corrupção em Akihabara não eram culpa de nenhum indivíduo, mas sim responsabilidade coletiva de todos, incluindo ele mesmo, que havia escolhido ficar de lado e não fazer nada. Agora ele não podia mais ignorar. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele se lembrou dos irmãos gêmeos Toya e Minori, a quem ele havia ajudado uma vez. Ambos estavam atualmente na guilda Hamelin. A culpa e o remorso em seu coração o impeliram a agir. Após uma noite sem dormir e uma conversa com Nayanta sobre a natureza dos relacionamentos e a importância de se esforçar para criar algo significativo, Shiro finalmente encontrou sua resposta. Ele decidiu que não podia mais continuar fugindo ou culpando o sistema. Ele tinha que promover a mudança por si mesmo. Shiro contatou Minori usando um sistema de código simples baseado em tosses para confirmar a situação dos irmãos. Ele prometeu que viria resgatá-los e disse para confiarem nele. Imediatamente depois, ele reuniu todos: Naotsugu, Akatsuki, Nayanta, Sarara e toda a guilda Aliança da Lua Crescente. Ele anunciou seu plano, não apenas para resgatar Toya e Minori de Hamelin, mas também para limpar toda a cidade de Akihabara. Ele denunciou a covardia, a mesquinhez e a miséria que haviam engolido a cidade. Um lugar onde as pessoas pareciam meramente existir em vez de realmente viver. Ele afirmou que 30.000 jogadores não era um número tão grande e que todos eles haviam subestimado este mundo. Eles precisavam se tornar mais determinados. Seu plano começou com a exigência de um capital inicial de 5.000 mil de ouro, uma soma colossal. No entanto, ele explicou que o dinheiro era apenas o começo. O mais importante era a esperança e a boa vontade de todos. Ele acreditava que se todos que amavam esta cidade unissem suas forças, poderiam triunfar. Para realizar este plano, ele declarou que formaria sua própria guilda. Em meio à surpresa e ao entusiasmo de todos, Shiro anunciou o nome de sua guilda, Log Horizon. Com um objetivo claro e um plano audacioso, Shiro iniciou a primeira fase de sua campanha para transformar a face de Akihabara. Ele precisava de um capital enorme de 5.000 mil de ouro, um valor que para Marielle e os membros da Aliança da Lua Crescente era completamente impensável, já que todo o seu tesouro somava apenas 60 mil de ouro. Para começar a executar o plano, toda a guilda entrou em ação sob o comando de Shiro. Eles começaram a caçar javalis na floresta do Jardim Real, mas não para coletar carne como saque comum. Em vez disso, eles visavam capturá-los vivos. Haviam descoberto que se um cozinheiro habilidoso preparasse animais capturados vivos, a criatura inteira poderia ser utilizada, rendendo muito mais ingredientes do que simplesmente derrotá-los e coletar itens. Enquanto isso, no salão da guilda, Nayanta tornou-se o professor para aqueles que desejavam aprender a arte da culinária. Ele os ensinou a temperar alimentos e a criar pratos com sabor real. Enquanto isso, embora Marielle não estivesse acostumada com a papelada, ela teve que lidar com pilhas de orçamentos e documentos que Shiro e Henrietta haviam preparado.
Shiro trabalhou incansavelmente, elaborando planos detalhados, coletando informações sobre todas as guildas em Akihabara e avaliando suas capacidades e mão de obra, a ponto de até mesmo Henrietta não poder deixar de admirar a implacabilidade e a eficiência de sua estratégia. Ele percebeu que, em um mundo sem leis, eles tinham que criar suas próprias, um novo sistema de regras que pudesse gerar lucro legitimamente, mantendo as pessoas voluntariamente satisfeitas. Após muitos dias de preparação, o plano foi finalmente posto em prática. A Aliança da Lua Crescente abriu uma pequena barraca de comida bem na praça central, chamada Crescent Burger, apresentando seu prato principal, hambúrgueres aromáticos e saborosos, diferentes de tudo o que os jogadores já haviam imaginado. Instantaneamente, a humilde barraquinha tornou-se uma sensação. O povo de Akihabara, há muito cansado de refeições sem sabor, acorreu para lá para saborear novamente o gosto da comida de verdade. O sucesso retumbante do Crescent Burger não apenas gerou um lucro massivo no primeiro dia, mais de 43 mil de ouro, mas mais importante, enviou uma mensagem poderosa para toda a cidade. Provou que criar algo de alta qualidade e valioso era totalmente possível, plantando uma semente de esperança nos corações dos cidadãos de Akihabara por uma vida melhor. Este evento rapidamente chamou a atenção das principais guildas, tanto de combate quanto de produção. Eles perceberam que o surgimento de comida com sabor real mudaria completamente a economia da cidade e o equilíbrio de poder. Mas para Shiro, vender hambúrgueres e ganhar ouro era meramente um trampolim, a primeira etapa de um plano muito maior. Enquanto a Aliança da Lua Crescente estava ocupada administrando o negócio, Shiro contatou secretamente um velho amigo, um ex-membro da Festa do Chá da Deboche, Sojiro Seta, o mestre da Guilda Brigada do Vento Oeste, uma guilda de combate pequena, mas altamente de elite. Shiro compartilhou sua visão de uma nova Akihabara, um lugar onde as pessoas pudessem viver com dignidade e propósito, um lugar que não fosse mais visto como uma prisão. Ele precisava da ajuda de Sojiro, não para vender hambúrgueres, mas para algo muito mais significativo. Embora Sojiro não compreendesse totalmente o plano de Shiro, sua confiança absoluta em seu antigo camarada, o estrategista mais brilhante que ele já havia conhecido, o levou a concordar sem hesitação. O plano de Shiro estava gradualmente tomando forma, cada peça do quebra-cabeça estava se encaixando. Com o apoio da Aliança da Lua Crescente, das guildas menores, e agora, de uma poderosa guilda de combate como a Brigada do Vento Oeste, Shiro estava pronto para a segunda fase de seu plano. Uma fase que iria além dos negócios culinários e afetaria profundamente toda a estrutura social de Akihabara. Uma revolução estava sendo silenciosamente preparada, e o mentor por trás de tudo era ninguém menos que o homem conhecido como o Vilão de Óculos. No mundo de Elder Tale, as missões eram uma parte inseparável da vida. Elas variavam de tarefas simples, como encontrar pessoas perdidas, a grandes aventuras que concediam recompensas valiosas, como experiência, ouro, itens, conhecimento mágico ou receitas de criação. O apito de invocação de grifo possuído pelo grupo de Shiro também foi uma recompensa de uma missão tão massiva. Após a estreia bem-sucedida do Crescent Burger, o próximo passo no plano de Shiro era levantar a enorme soma de 5.000 mil de ouro, o capital de que ele precisava para realizar a próxima fase de sua campanha. Para conseguir isso, ele enviou Marielle e Henrietta, as duas representantes da Aliança da Lua Crescente, para negociar com as três maiores guildas de produção em Akihabara, a Guilda Mercantil Roderick, a Agência Marinha e a Rua Comercial 8. Esta foi verdadeiramente uma batalha de inteligência. Desde a catástrofe, as matérias-primas haviam se tornado cada vez mais escassas, pois menos jogadores ousavam se aventurar lá fora para lutar, dando às grandes guildas de produção uma vantagem dominante na aquisição. No entanto, o surgimento repentino de comida com sabor real do Crescent Burger havia se tornado uma oportunidade lucrativa que nenhuma das grandes guildas queria perder. Embora Marielle e Henrietta estivessem interiormente ansiosas, elas mantiveram uma postura calma e confiante ao iniciar suas negociações. A princípio, elas propuseram que as guildas fornecessem ingredientes para sua barraca de comida, mas logo depois, habilmente direcionaram a conversa para algo muito maior: a preparação da Aliança da Lua Crescente para uma grande campanha. Um desafio que não poderiam realizar sozinhas e para o qual precisavam de assistência. Elas sutilmente insinuaram uma nova missão lendária conectada à expansão, os Pioneiros da Nova Esfera, uma missão que exigia um investimento enorme de 5.000 mil de ouro, mas que prometia recompensas além da imaginação. Para dar mais peso às suas palavras, elas revelaram que o mentor por trás dessa campanha era ninguém menos que Shiro, o chamado Vilão de Óculos, um estrategista brilhante do lendário grupo de raid festa do Chá da Deboche e o proprietário de grifos raros. A mera menção do nome de Shiro foi suficiente para fazer os líderes das guildas reconsiderarem. Eles tinham certeza de que qualquer missão liderada por um homem de seu calibre renderia lucros imensos. Como prova do potencial da missão, Nayanta pessoalmente serviu-lhes pudim feito com ovos de um rock, um monstro de nível 85, uma demonstração sutil de que possuíam receitas culinárias avançadas e exclusivas que ninguém mais tinha.
Finalmente, para evitar criar um desequilíbrio de poder, Marielle propôs que cada guilda contribuísse com 1/3 da soma exigida, 1.500 mil Witch de ouro por guilda, em troca de acesso total aos detalhes do plano e as fórmulas de culinária exclusivas assim que a missão fosse concluída. A oferta era simplesmente tentadora demais para recusar, todos os 3 líderes de guilda concordaram rapidamente, e assim, Shiro garantiu com sucesso o capital de que precisava sem nunca revelar seu verdadeiro plano. Enquanto isso, na guilda Hamelin, a situação dos irmãos gêmeos Toya e Minori permaneceu inalterada. Eles continuaram a ser explorados e presos em um trabalho sem esperança. Lembrando-se do conselho de Shiro sobre guardar posses importantes no banco, Minori foi consumida pela culpa e autorrecriminação por ser fraca e perder tudo. Ela se sentia indigna de ser salva por Shiro, até que uma mensagem dele chegou, prometendo que ele viria resgatá-los no dia seguinte. Aquela única promessa reacendeu a esperança deles, dando a ambos os irmãos a força para suportar sua cruel realidade e esperar pela libertação. De volta à sede da Aliança da Lua Crescente, Marielle e Henrietta retornaram exaustas, mas orgulhosas de sua conquista. Elas haviam cumprido impecavelmente a tarefa que Shiro lhes havia confiado. Shiro as recebeu de volta com refrescos, revelando calmamente que garantir os fundos era apenas o começo. A verdadeira batalha estava prestes a começar. No dia seguinte, cada mestre de guilda em Akihabara recebeu um convite para uma reunião que determinaria o futuro da cidade, organizada em conjunto pela Log Horizon e pela Aliança da Lua Crescente. Um confronto sem espadas ou feitiços, mas transbordando de tensão, estava prestes a se desenrolar. Uma batalha onde Shiro enfrentaria as figuras mais poderosas de Akihabara e as persuadiria a aceitar sua visão. Ao mesmo tempo, fortalecidos pela promessa de Shiro, Toya e Minori resolveram iniciar sua própria luta. Na véspera do evento histórico conhecido como a Conferência da Távola Redonda, a atmosfera dentro do salão da guilda estava elétrica de antecipação, enquanto os líderes das guildas mais poderosas de Akihabara começavam a chegar, incluindo o DDD Cavaleiros da Espada Negra, Honesty, Brigada do Vento Oeste e Espada de Prata, representando as guildas de combate mais influentes de todas. Juntamente com a Agência Marinha, a Guilda Mercantil Roderick, a Rua Comercial 8, Grandeur e Radio Market, representando as guildas de produção, e, claro, a Aliança da Lua Crescente, juntamente com a recém-estabelecida Guilda Log Horizon, atuando como iniciadores da reunião. Shiro, representando a Log Horizon, começou seu discurso, mas foi imediatamente interrompido por Isaac, o líder dos Cavaleiros da Espada Negra, e William Massachusetts, o chefe da Espada de Prata, que exigiram que ele fosse direto ao ponto em vez de perder tempo com apresentações formais. Shiro então apresentou o propósito da reunião: discutir e encontrar soluções para o estado alarmante de Akihabara desde o Apocalipse, um mundo do qual eles talvez nunca pudessem retornar. Ele propôs a criação de um conselho para lidar com as questões coletivas da cidade. No entanto, sua proposta encontrou ceticismo e oposição dos líderes das guildas, especialmente das guildas de combate, que alegaram ser um esforço inútil, semelhante à tentativa anterior de formar uma aliança de pequenas guildas, que eles acreditavam servir apenas a interesses pessoais. Eles declararam que não tinham preocupação com a condição da cidade, já que era meramente um lugar para eles venderem itens, e em seguida, a Espada de Prata deixou a reunião. Enquanto isso, na Guilda Hamelin, uma operação de resgate secreta já estava em andamento. Seguindo as instruções de Shiro, Toya e Minori reuniram todos os jogadores novatos cativos e se prepararam para a fuga. Shiro havia posicionado Akatsuki e Naotsugu em pontos estratégicos para fornecer apoio. E mais importante, ele havia obtido controle sobre todo o edifício da guilda, transformando-o em uma zona segura. De volta à reunião, Shiro continuou a esclarecer sua verdadeira intenção. Ele afirmou que não desejava formar uma aliança para o benefício de alguns poucos, mas sim que seu objetivo era melhorar a situação, expondo as práticas exploradoras de guildas como Raimon e as comparando ao caos sem lei que imperava em Suzuki Número, enfatizando a necessidade urgente de leis criadas e aplicadas pelos próprios jogadores. Um debate acalorado irrompeu, e quando questionado sobre como as decisões do conselho seriam implementadas, Shiro revelou seu trunfo. Ele declarou que havia comprado todo o edifício da guilda, chocando a todos os presentes. Com a posse da área, Shiro controlava totalmente quem podia entrar ou sair, incluindo o acesso ao banco onde a maioria dos jogadores guardava seus bens. Este foi um movimento extremamente estratégico, transformando-o de um defensor da paz em alguém que poderia efetivamente manter toda a comunidade de Akihabara sob controle. Ele declarou abertamente que qualquer um que se opusesse à Conferência da Távola Redonda seria banido do edifício da guilda, congelando seus bens. Diante dessa ameaça, os líderes das guildas não tiveram escolha a não ser ficar e ouvir. Ao mesmo tempo, a fuga de Hamelin começara. Toya e Minori aplicaram as táticas que Shiro lhes ensinara, enfrentando os membros de Hamelin.
Toya usou suas habilidades de samurai para silenciar o inimigo, enquanto Minori usou barreiras defensivas para dar tempo para os outros fugirem. Eles chegaram à saída com sucesso, onde foram recebidos por Xiaoyu e Rin, dois membros da Aliança da Lua Crescente enviados por Shiro como reforço. No entanto, foram parados por Shredder, um membro de Hamelin que atacou brutalmente Toya. Naquele momento, Akatsuki apareceu e rapidamente derrotou Shredder. Simultaneamente, Shiro, usando seu controle sobre a área, expulsou todos os membros de Hamelin do edifício da guilda, encerrando completamente seu reinado de opressão. Com todos os jogadores novatos resgatados, a batalha de Shiro na Conferência da Távola Redonda também chegou ao fim. Ele conseguira compelir as principais guildas a participar do estabelecimento de uma nova ordem para Akihabara com dois objetivos principais: restaurar a vida à cidade e criar leis que uniriam a todos. E assim, a batalha para recuperar o futuro de Akihabara começou oficialmente com Shiro, o homem conhecido como o Vilão de Óculos, no centro de tudo. Após a Conferência da Távola Redonda, Akihabara passou a testemunhar mudanças positivas. Uma semana passou e a cidade parecia ter renascido, cheia de vida e esperança, tudo resultado do discurso persuasivo de Shiro. Na conferência, ele revelou um segredo revolucionário: a capacidade de criar itens e tecnologias que nunca existiram em Elder Tale. Desde que os jogadores tivessem a experiência necessária, eles poderiam criar o que quisessem usando os materiais disponíveis neste mundo. Um ótimo exemplo foi quando as principais guildas de produção, após receberem uma dica de Shiro, construíram uma máquina a vapor funcional em menos de 12 horas. Essa descoberta abriu uma nova era para a economia de Akihabara, onde a criatividade e o trabalho seriam valorizados acima de tudo. Também deu forte motivação para as pessoas deixarem a cidade para caçar, coletar recursos e participar de atividades econômicas, resolvendo os problemas de ociosidade e desespero. Além de estimular a economia, Shiro também propôs regras fundamentais para garantir segurança e justiça a todos. Isso incluía proibir ataques em áreas de baixo nível, reconhecer direitos básicos como a liberdade de entrar ou sair de guildas e, o mais importante, reconhecer o povo da Terra como seres humanos reais, merecedores dos mesmos direitos que os aventureiros. Embora essa proposta inicialmente encontrasse resistência, Shiro gradualmente persuadiu os líderes das guildas com seu raciocínio afiado e visão de longo alcance. Uma vez que Crush, o líder da DDD, a maior guilda de combate, deu seu apoio, outras grandes guildas como Westwind Brigade, Black Sword Knights e Honest também concordaram em participar. Assim, a Conferência da Távola Redonda foi oficialmente estabelecida, uma aliança das principais guildas de Akihabara unidas sob um objetivo comum: construir uma sociedade melhor. Imediatamente após o fim da conferência, as primeiras decisões foram implementadas. O segredo por trás de fazer comida com sabor real foi revelado. Um pequeno imposto foi introduzido para cada uso do edifício da guilda para financiar as operações do conselho, e um grande festival de comida foi organizado para celebrar. Ao mesmo tempo, Shiro agiu decisivamente com a guilda Hamelin, proibindo seu acesso ao edifício da guilda e ao banco, paralisando sua capacidade de operar e forçando seus membros a deixar a cidade em miséria. Enquanto isso, os jogadores novatos resgatados encontraram um novo lar. A maioria juntou-se à Aliança da Lua Crescente, atraídos pela bondade e bravura de Xiaoyua durante o resgate, o que superlotou o salão da guilda. Um desenvolvimento surpreendente, mas bem-vindo. Ao mesmo tempo, Log Horizon recebeu dois novos membros, ninguém menos que Toya e Minori. Os irmãos, sem hesitação, vieram pedir admissão na guilda do professor que profundamente admiravam. Diante de sua sinceridade e determinação, Shiro, agora como mestre da guilda, não pôde recusar e os aceitou. Naquela noite, sob um céu noturno estrelado, os membros antigos e novos de Log Horizon se reuniram para o curry picante de Nianta, compartilhando um momento caloroso e pacífico que marcou um novo começo. No entanto, a paz não durou. Notícias da transformação de Akihabara chegaram aos ouvidos do povo dos reinos de Lanze. Eles começaram a enviar emissários para investigar, e logo um convite formal de Istil, um dos reinos poderosos, chegou à Conferência da Távola Redonda. Nos dias que se seguiram, a vida neste novo mundo seguiu em frente. Durante uma sessão de treinamento para os novos membros de Log Horizon, Toya e Minori, sob a orientação rigorosa e carinhosa de Naotsugu e Akatsuki, gradualmente se acostumaram aos seus papéis em um grupo. Eles aprenderam a importância da coordenação e de compreender os pontos fortes e fracos de cada classe. Enquanto isso, na sede de Log Horizon, Shiro continuava sua pesquisa incessante. Ele não estava apenas procurando uma maneira de retornar ao mundo real, mas também buscando entender a verdadeira natureza deste novo. Ele experimentou com sua habilidade de escriba, esperando criar coisas que transcendessem os limites do jogo, assim como os chefes e artesãos já faziam.
a paz inesperada foi quebrada por um surto emocional de Marielle, que havia se exaurido com a papelada e ansiava por férias de verão. Para resolver isso e, ao mesmo tempo, cumprir o compromisso da Távola Redonda de treinar novos jogadores, Shiro rapidamente elaborou uma solução: organizar um acampamento de verão para aventureiros abaixo do nível 40 na cidade costeira de Chaoshi, na região de Zantleaf. Este plano não apenas satisfez Marielle, mas também criou uma oportunidade para a nova geração de jogadores aprender e se desenvolver em um ambiente seguro e estruturado. Enquanto Akihabara fervilhava de entusiasmo preparando-se para o acampamento, outro grande evento ocorreu. Uma delegação da Liga das Cidades Livres de Eastol, uma das mais poderosas facções do povo da Terra, chegou a Akihabara. Eles traziam um convite oficial do Lord Sargento Cohen solicitando que a Conferência da Távola Redonda enviasse representantes para um conselho de lords e um baile a ser realizado no mês seguinte. Isso marcou o primeiro contato oficial entre os aventureiros e as forças políticas do povo da Terra, representando um desafio diplomático complexo para a Távola Redonda. Eles precisavam pesar a chance de obter informações valiosas sobre este mundo contra o risco de se envolverem nos esquemas políticos das potências nativas. Após intensa deliberação, a Távola Redonda decidiu enviar uma delegação composta por Krusty, representante oficial do Conselho, Mishitaka, representando as guildas de produção, e Shiro, atuando como analista de inteligência. Henrietta também decidiu acompanhá-los, oficialmente como observadora, mas na verdade para cuidar de Akatsuki. O destino da delegação era o Palácio de Gelo Eterno, o local do baile, uma estrutura magnífica construída inteiramente de gelo mágico. Lá, eles encontraram-se e conversaram com Lord Sergeant Cohen, o chefe da Liga de Eastol. Através deste encontro, Shiro percebeu que a estrutura social do povo da Terra era muito semelhante ao sistema de guildas dos aventureiros, onde o poder era distribuído e as decisões eram tomadas através de discussão. No entanto, a atmosfera no baile era tensa. Ambos os lados permaneceram cautelosos e observadores, buscando coletar informações mútuas sem revelar muito. Enquanto isso, no acampamento de verão em Kaoxi, os novos jogadores desfrutavam da brisa fresca do mar e se preparavam para seu próximo desafio, uma expedição à masmorra Floresta Lagranda. Este seria um verdadeiro teste de tudo o que aprenderam, e mais importante, eles teriam de enfrentá-lo sem a ajuda direta de seus instrutores, uma importante lição de independência e confiança entre os companheiros de equipe. Uma lição que Shiro anotara cuidadosamente e confiara a Minori. No mundo de Eldertale, masmorras, áreas especiais onde batalhas contra monstros ocorrem em espaços confinados, exigem trabalho em equipe complexo. No Palácio de Gelo Eterno, em meio à solene atmosfera do baile, a delegação da Távola Redonda enfrentou outro campo de batalha, uma tensa luta diplomática. Krusty, como representante oficial do Conselho, recusou habilmente convites de dança para conversar mais com Lord Sergeant, enquanto Shiro, apesar de sua relutância, foi empurrado para a pista para abrir o evento. Felizmente, Henrietta, com sua classe de bardo, tornou-se a parceira de dança perfeita, guiando Shiro graciosamente a cada passo, enquanto explicava o papel de um bardo, uma classe de suporte que usa música para fortalecer aliados e enfraquecer inimigos com efeitos persistentes. Enquanto Shiro e Henrietta dançavam, Akatsuki foi inesperadamente levada por um grupo de crianças do povo da Terra para brincar de esconde-esconde. Naquele momento fugaz de alegria, ela percebeu a diferença entre si, aventureira, e crianças comuns. Ao mesmo tempo, Minori ficava ansiosa com a próxima expedição à masmorra, então ela contatou Shiro. Ele a tranquilizou, lembrando-a dos princípios fundamentais de combate em grupo que lhe ensinara, enfatizando que nunca estava sozinha e que o nível não era tudo. Aquela breve conversa deu grande coragem a Minori. No dia seguinte, Shiro e a delegação descobriram que seu novo método de culinária começara a se espalhar pela comunidade do povo da Terra, um sinal da crescente influência dos aventureiros. Shiro explicou que, para evitar efeitos negativos, eles precisavam compreender melhor este mundo. Ele também analisou a complexa situação política da Liga de Eastol, onde famílias nobres tentavam atrair os aventureiros para o seu lado. Eles também perceberam que o sistema de missões mudara desde o Apocalipse, causando imprevisíveis consequências, especialmente para novos jogadores. Enquanto isso, no acampamento de verão na Floresta Lagrande, o grupo de Minori, Toya, Isuzu, Sarara e o arrogante feiticeiro Randall House Code preparava-se para sua primeira expedição. Embora desacordos iniciais surgissem devido às suas personalidades conflitantes, eles acabaram entrando na masmorra. Sua primeira batalha contra um grupo de 3 esqueletos correu bem. Toya, como tanque samurai, atraiu a atenção do inimigo com ataques de longo alcance, enquanto Randall House demonstrou o poder destrutivo de um feiticeiro. E Isuzu, como bardo, usou suas canções de suporte para amplificar a força mágica deles.
No entanto, a arrogância e inexperiência de Randall House levaram ao desastre. Ele não percebeu os arqueiros esqueléticos escondidos que o miravam e, ao usar um feitiço poderoso, atraiu a atenção de todos os inimigos para si. Sua formação colapsou completamente, e com os outros incapazes de curar a tempo, eles não tiveram escolha senão fugir em caos e derrota. Ao mesmo tempo, no baile, Krusty recusou educadamente, mas firmemente, o convite de um certo Lorde, e, em vez disso, abordou a princesa Lenisha L. Ard Cohen, neta de Lord Segeyar e figura importante de Istio, convidando-a para dançar. No mundo de Elder Tale, além dos aventureiros e do povo da Terra, existiam também raças demi-humanas como goblins, criaturas cruéis e numerosas. Embora individualmente mais fracos que um aventureiro de nível médio, sua força estava em seus números esmagadores e diversidade. Eles ocupavam principalmente as regiões nordeste do arquipélago de Yamato. Enquanto isso, no Palácio de Gelo Eterno, a delegação da Távola Redonda tinha uma densa agenda de banquetes e reuniões com os Lordes de Estel. Eles decidiram se dividir. Shiro participaria da reunião do Conselho Acadêmico, Mishitaka ao banquete de Lord Dart, e Krusty à reunião de Jovens Cavaleiros. Confiante em sua capacidade de lidar com a bajulação, Krusty armou-se com um escudo excepcionalmente resistente, ninguém menos que a própria princesa Lanisha, a quem ele habilmente transformara em sua companheira durante a conferência. Lanisha, uma princesa com uma natureza melancólica, mas inerentemente preguiçosa, que só queria ficar à toa o dia todo, inicialmente achou a presença de Krusty incômoda, acreditando que ele lia seus pensamentos. No entanto, com sua perspicácia e acuidade psicológica, Krusty rapidamente virou a situação a seu favor. Ele propôs um arranjo mutuamente benéfico. Eles apareceriam juntos, dando a desculpa perfeita para evitar eventos sociais tediosos, servindo como escudo contra o escrutínio de outros lordes e nobres. Em uma partida amigável contra os Cavaleiros de Istal, Krusty mostrou o poder esmagador de um aventureiro de nível 90. Ele facilmente derrotou todos os oponentes e ganhou sua recompensa, a honra de escoltar a princesa Lanitia no banquete noturno. Durante suas conversas privadas, Krusty gradualmente rompeu a barreira de Lanisha. Ele a comparou à sua irmã mais nova no mundo real, que tinha hábitos preguiçosos semelhantes, e admitiu que a presença dela aliviava sua saudade. Em suas trocas, ele ilustrou sutilmente a diferença fundamental entre aventureiros e o povo da Terra: a liberdade. A liberdade de fazer o que se queria, de dormir quando quisesse e de viajar para qualquer lugar, embora essa liberdade exigisse grande determinação e responsabilidade. O que começou como uma relação de exploração mútua transformou-se lentamente em uma de compreensão e empatia. Enquanto isso, no acampamento de verão, o grupo de Minori, após seu primeiro fracasso, continuou a lutar para conquistar a masmorra da Floresta Lagrande. Eles falharam repetidamente, oprimidos pela culpa e desamparo, e Zuzu até começou a duvidar de sua própria força, perguntando-se se era fraca e sem potencial. Apesar de sua própria ansiedade, Minori esforçou-se para permanecer firme, acreditando que este era um teste que deviam superar sozinhos. Ao mesmo tempo, a batalha de astúcia entre a Conferência da Távola Redonda e a Liga de Istal continuou. Percebendo o imenso poder e potencial dos aventureiros, sobretudo em tecnologia e economia, os lords buscaram conquistá-los, oferecendo títulos nobres e prometendo benefícios como pedidos de assistência no desenvolvimento de transporte marítimo para combater ameaças de monstros. Shiro e sua delegação reconheceram isso como uma armadilha sofisticada e sabiam que precisavam evitar se envolver em disputas políticas internas de Istal. Eles precisavam estabelecer regras claras para a cooperação entre os dois lados. Foi também por isso que Shiro enviou Akatsuki para reunir informações. Ela descobriu que, embora os lords desejassem cooperar, eles também estavam muito cautelosos e temerosos da força dos aventureiros, discutindo se lidariam com a situação com diplomacia ou força. Na noite final da conferência, enquanto Shiro estava sozinho na varanda, em contemplação, ele encontrou um mago misterioso que se apresentou como Regan do Lago Merrill, um homem que parecia saber demais sobre a natureza do apocalipse e os segredos mais íntimos deste mundo. Dentro da atmosfera solene do Palácio de Gelo Eterno, uma reunião secreta ocorreu entre Shiro e Regan, o estudioso mágico, herdeiro do título sábio do Lago Myrtle. Regan revelou uma hipótese surpreendente. O evento conhecido como Apocalipse foi a terceira ativação de uma magia de nível mundial chamada Fração do Mundo. A primeira ocorreu há 350 anos, quando as princesas da raça élfica, movidas pela vingança, usaram um feitiço para criar raças demi-humanas a partir de almas errantes, mergulhando o mundo numa era de escuridão.
A segunda ocorreu há 240 anos, quando a magia de invocação divina, usada para trazer os aventureiros, mensageiros dos deuses, a este mundo para combater os demi-humanos. Regan explicou que, de acordo com a teoria da alma, a vida consiste em duas energias, psique, ou a alma, equivalente a MP, com consciência e personalidade, e anima, ou o corpo, equivalente a HP, guardando memórias no cérebro. Quando uma pessoa da Terra morre, sua ânima e psique se dissolvem completamente. No entanto, um aventureiro possui um mecanismo de ressurreição semelhante aos demi-humanos, permitindo que sua psique retorne à catedral e reconstrua sua anima. No entanto, este processo é imperfeito, resultando na perda de parte de sua experiência, ou em outras palavras, parte de sua memória. Isso implica que cada vez que um aventureiro morre, ele perde fragmentos de memórias, possivelmente até as conectadas ao mundo real. Enquanto isso, no acampamento de verão em Cauchy, após uma série de falhas consecutivas, a atmosfera dentro do grupo de Minori tornara-se insuportavelmente pesada. Culpa e acusações mútuas os levaram ao colapso. Toya Randall House e Suzu e Sarara estavam imersos em frustração e desamparo. Apesar de seus melhores esforços, eles não entendiam por que falhavam até nos desafios mais simples da masmorra. Minori, que se esforçara ao máximo para liderar o grupo de acordo com os ensinamentos de Shiro, sentia-se confusa e ansiosa. Ela sentia que perdera algo vital, um elemento central do combate em grupo que Shiro nunca mencionara explicitamente. Na manhã seguinte, antes de mais uma tentativa provavelmente fútil, Minori reuniu coragem e sugeriu que parassem de entrar na masmorra por um tempo. Ela propôs que, em vez de se lançarem ao fracasso, eles deveriam sentar, conversar e realmente se entender. Ela percebera que o que lhes faltava não era força ou tática, mas confiança e conexão genuínas. Eles eram simplesmente um grupo de estranhos juntos, não amigos ou camaradas reais. Somente quando pudessem confiar e depender um do outro poderiam se tornar uma verdadeira equipe, capaz de superar qualquer desafio. Enquanto isso, no palácio, após a conversa com Regan, Shiro e sua delegação retornaram às negociações políticas. Eles enfrentaram ofertas de cooperação tentadoras e perigosas dos lords, cada um com suas agendas e esquemas para atrair o poder dos aventureiros. Mas com sua compreensão mais profunda da natureza do mundo e seus perigos, Shiro decidiu manter uma postura neutra e cautelosa. Ele sabia que, antes de decisões críticas, eles precisavam entender o mundo e seu lugar nele. Ele não parava de pensar no que Regan revelara: o risco de perder memórias a cada morte, uma verdade que poderia mudar como os aventureiros percebiam a vida e a morte neste novo mundo. Após suas falhas iniciais, o grupo de novos jogadores no acampamento de treinamento, sob a liderança de Minori, finalmente fez um avanço. Eles perceberam que a causa de suas derrotas não estava na habilidade individual ou táticas, mas sim na falta de compreensão e confiança. Minori, com muita coragem, sugeriu que passassem um tempo conversando para aprender sobre as forças, fraquezas, preferências e hábitos de luta de cada um. A discussão começou de forma um tanto desajeitada, mas à medida que todos foram se abrindo lentamente, descobriram coisas que nunca haviam sabido uns sobre os outros. Toya explicou o papel de um samurai tanque e a importância de atrair a atenção dos inimigos. Enquanto Randall House, ou Rudy, compartilhava sobre seus poderosos feitiços e suas vulnerabilidades, Isuzu revelou uma habilidade de suporte única, chamada Fuga do Covarde, que poderia reduzir o dano percebido do inimigo, proporcionando uma vantagem tática crucial. Através dessa conversa, eles perceberam que somente combinando a força de cada indivíduo poderiam formar uma equipe verdadeiramente sólida. Com essa nova compreensão, retornaram à masmorra da Floresta Lagranda com um espírito renovado. Desta vez, Minori, com a confiança e o conhecimento que havia aprendido com Shiro, comandou o grupo com excelência. Ela atribuiu papéis claros, Toya como o tanque da linha de frente, atraindo e segurando os inimigos, Sarara como a curandeira principal, Rudy e Isuzu como os principais causadores de dano, enquanto ela supervisionava o campo de batalha e fornecia suporte quando necessário. Como resultado, eles derrotaram facilmente os inimigos que antes os haviam forçado a fugir. Eles se moveram com coordenação, atacaram em harmonia e se apoiaram mutuamente de forma impecável. Essa vitória não apenas lhes concedeu experiência e saque, mas mais importante, trouxe-lhes alegria e confiança. Eles haviam aprendido a lição mais valiosa do trabalho em equipe, a confiança, e se tornaram verdadeiros amigos. Enquanto isso, no Palácio de Gelo Eterno, a delegação da Conferência da Távola Redonda, apesar de enfrentar complexas negociações políticas, havia alcançado certos resultados. Embora exausto pelas longas reuniões, Shiro nunca se esqueceu de dedicar tempo para estudar e pesquisar mais sobre este mundo. Ele continuou praticando suas habilidades de escriba, esperando criar itens mágicos que pudessem alterar o curso dos eventos.
Os eventos aparentemente não relacionados no palácio e no campo de treinamento foram subitamente interrompidos por uma invasão em larga escala de demi-humanos. Um exército massivo de monstros Sarhuadin, semelhantes a peixes, emergiu inesperadamente do mar e atacou a área do acampamento Chaoshi. Meotsugo e os outros instrutores rapidamente organizaram uma defesa, enquanto Shoryu correu para a batalha para proteger a todos e ordenou que outros alertassem os grupos que ainda estavam na floresta. A situação tornou-se extremamente grave. À medida que a invasão se espalhava por toda a península de Zantleaf, os aventureiros que participavam do campo de treinamento foram lançados em uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Embora fossem apenas um grupo improvisado, demonstraram notável coordenação para conter o inimigo, ganhando um tempo precioso para os novos jogadores recuarem para a segurança. Enquanto isso, no Palácio de Gelo Eterno, a notícia da invasão chegou rapidamente. Através de uma conferência telepática de emergência brilhantemente organizada, Shiro conectou todos os membros-chave da Távola Redonda, reunindo-os apesar de estarem espalhados em diferentes locais, para enfrentar a crise como um só. Ele explicou que essa invasão era uma consequência direta do evento Retorno do Rei Goblin, um evento recorrente no jogo que, se ignorado pelos jogadores, desencadearia a ascensão de um poderoso exército Goblin. Desde o Apocalipse, ninguém havia intervindo, o que significava que essa força Goblin havia se tornado mais forte do que nunca. Shiro também revelou uma verdade preocupante. A força militar do povo da Terra, incluindo a Liga Stal, era insuficiente para resistir à invasão. E o status dos Cavaleiros de Izumo, um lendário exército do jogo, permanecia desconhecido, enfrentando uma guerra inevitável em larga escala e a possibilidade de perdas devastadoras, não apenas para os aventureiros, mas também para o povo mortal da Terra, que poderia morrer permanentemente. A atmosfera na reunião ficou cada vez mais tensa. No palácio, a princesa Lannister recebeu a terrível notícia de que seu pai teria que retornar a Meihama para liderar a defesa da cidade contra o exército Goblin, enquanto ela e seu avô deveriam permanecer para continuar a conferência e manter a estabilidade política. Essa situação forçou Lenitia a uma posição difícil, compelindo-a a confrontar as responsabilidades das quais sempre tentara escapar. De volta ao campo de treinamento, os sobreviventes do ataque inicial se reagruparam nos terrenos da escola, onde o medo e a confusão se espalharam entre todos. Neotsugo e os outros instrutores fizeram o possível para acalmá-los enquanto analisavam a situação, concluindo que o próximo alvo do exército Goblin era provavelmente a cidade de Kalkshi, uma cidade sem muros vulnerável a um ataque. Uma discussão acalorada eclodiu entre os novos jogadores. Um lado defendia a retirada para salvar suas vidas, enquanto o outro, liderado por Toya, insistia que não poderiam abandonar pessoas inocentes. Naquele momento crítico, Minori propôs um plano ousado. Em vez de defender uma cidade indefensável, eles deveriam tomar a iniciativa de atacar primeiro, desorganizar os planos do inimigo e obter vantagem. Foi uma decisão imprudente, mas também mostrou o crescimento e o senso de responsabilidade desses jovens aventureiros. Eles haviam percebido que, como aventureiros, possuíam poder, e com esse poder vinha o dever de proteger os fracos, mesmo quando ninguém lhes pedia, e mesmo quando não havia recompensa. Ao mesmo tempo, Shiro também tomou uma decisão. Ele compartilhou um segredo que acabara de descobrir. Toda vez que um aventureiro morre, ele perde uma parte de suas memórias do mundo real. Essa revelação causou um choque enorme, mas Crush declarou firmemente que o medo não era uma opção, e que a inação por medo do risco era muito pior do que a própria morte. Ele compartilhou sua própria experiência, admitindo que já havia perdido algumas de suas memórias, mas isso não o impediu. As palavras de Crush reacenderam a coragem de todos, ajudando-os a superar o medo e a se concentrarem em encontrar uma solução. Naotsugu e Nayanta, embora lutando em um campo de batalha diferente, também chegaram para apoiar os novos jogadores. E como adultos, eles respeitaram a decisão de Minori, concederam-lhe a liberdade de executar seu plano, entendendo que a liberdade é um privilégio dos aventureiros, um que vem com responsabilidade e determinação. E eles acreditavam que Minori estava pronta para assumir essa responsabilidade. Na densa escuridão que cobria o campo de batalha, os jovens aventureiros sob o comando de Minori lançaram um ataque noturno contra o exército Goblin. O plano originou-se de sua própria decisão, pois ela acreditava que tomar a iniciativa de atacar, em vez de defender passivamente, lançaria o inimigo em confusão e desorganizaria sua coordenação, atrasando seu avanço e tornando os ataques subsequentes mais fáceis de repelir. Toya avançou para atrair 2 esquadrões inimigos para uma armadilha. Enquanto Minori, sua visão aprimorada por uma poção mágica para os olhos emprestada de Naotsugu, podia ver claramente na escuridão como um gato e comandava toda a batalha por trás. Ela ordenou a Red que usasse feitiços de pequena escala para conter o inimigo e conservar energia para ataques mais fortes, enquanto direcionava Isuzu para usar canções de suporte para amplificar a força da equipe. Tudo parecia estar correndo perfeitamente, um testemunho de seu crescimento e trabalho em equipe. Enquanto isso, no luxuoso Palácio de Gelo Eterno, outro tipo de batalha estava acontecendo, uma tensa luta diplomática.
Os senhores da Liga Ista, em uma reunião secreta sem a presença dos aventureiros, revelaram seu desespero e medo. Eles perceberam que Qiao Shi não conseguiria resistir por muito tempo, e que os próximos alvos dos Goblins poderiam ser Tsukuba ou até mesmo Meihama. Alguns até suspeitavam que a invasão era um esquema dos próprios aventureiros para enfraquecê-los. Mas acima de tudo, uma verdade profundamente alarmante estava sendo cuidadosamente ocultada. Os Cavaleiros de Izumo, a lendária força militar em que sempre confiaram, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Isso os deixou em uma posição desesperadora, forçando-os a considerar uma estratégia impiedosa, sacrificar uma de suas cidades como Isca para criar uma oportunidade para um contra-ataque em grande escala. Após a primeira batalha, o grupo de Minori desfrutou de um breve momento de descanso. Juntos eles compartilharam o primeiro item de saque que haviam conquistado com sua própria força, um par de luvas de mago, e sem hesitação, todos concordaram em dá-lo a Red, o único que poderia usá-lo. Esse momento aprofundou ainda mais a amizade e a confiança deles. Compartilharam seus medos de lutar no escuro, mas ao mesmo tempo, reforçaram sua determinação de que proteger os necessitados era a verdadeira missão de um aventureiro. De volta à conferência oficial, a atmosfera ficou tensa quando os senhores começaram a pressionar a delegação da Távola Redonda. Com arrogância, eles alegaram que lutar contra os Goblins era um dever divino, uma bênção dos deuses que os aventureiros imortais deveriam cumprir. Tais palavras presunçosas enfureceram Michitaka, que não conseguiu mais conter sua fúria. Ele declarou sem rodeios que eles não eram cidadãos da Liga Isto, e não tinham obrigação de obedecer às ordens de ninguém, que não eram peões descartáveis para serem enviados para a batalha simplesmente porque eram imortais. Pois nenhum dos senhores sabia a dolorosa verdade de que, toda vez que morriam, os aventureiros teriam que pagar um preço terrível. O confronto acalorado levou as negociações a um impasse completo, até que naquele exato momento alguém que ninguém esperava apareceu, a Princesa Lancia. Há muito considerada uma garota preguiçosa e tímida, ela entrou no grande salão com uma determinação inabalável nos olhos. Ela declarou que ela mesma iria a Akihabara para convocar um exército de voluntários. Suas palavras chocaram a todos os presentes e quebraram um impasse nas negociações. Ela condenou abertamente a covardia e o desrespeito dos senhores, afirmando que pedir ajuda a pessoas livres como os aventureiros deve vir da sinceridade e do respeito, não da coerção ou do engano. Para aprovar sua resolução, ela revelou o segredo que os lords haviam desesperadamente tentado ocultar: o desaparecimento dos Cavaleiros de Izumo. Lenisha afirmou firmemente que iria a Akihabara, ficaria nas ruas e falaria com cada aventureiro pessoalmente, buscando aqueles dispostos a ajudar por sua própria liberdade e vontade. Seu discurso, cheio de coragem, mudou completamente a situação, embora ela tenha desmaiado de exaustão imediatamente depois. Shiro não pôde deixar de sentir profunda admiração pela resolução da princesa. Ele percebeu que, em um mundo onde os aventureiros são seres de liberdade, apenas o respeito genuíno e a persuasão sincera poderiam movê-los. E foi essa princesa, antes preguiçosa e tímida, quem poderia salvar a Liga Istal de sua própria paralisia. Quando a princesa Lanisha pisou pela primeira vez na movimentada cidade de Akihabara, ela não conseguiu esconder seu espanto e um toque de medo diante de um mundo tão completamente estranho. Mas ela rapidamente se tranquilizou de que essa era sua própria decisão, e não podia permitir-se parecer fraca. Após garantir sua segurança, Crush retornou temporariamente à sede de sua guilda, confiando a princesa a Shiro e a Katsuki, que a acompanhariam e apoiariam em seus primeiros passos na cidade. Enquanto isso, a vida em Akihabara seguia como de costume. Michitaka achava as coisas um tanto monótonas sem Shiro e a princesa por perto, enquanto Saojiro continuava cercado pelas membros femininas de sua guilda, que o admiravam com entusiasmo inabalável. Shiro entendeu que para o apelo de Lenisha ter o maior impacto, as primeiras impressões eram cruciais. Assim, ele a levou para se encontrar com Karishin para preparar seu discurso perante todos os aventureiros. Juntos, eles selecionaram um conjunto de armadura de Valkyria que era ao mesmo tempo magnífico e digno, junto com uma espada não para a batalha, mas para simbolizar determinação e força. A súbita aparição de uma verdadeira princesa no coração da cidade rapidamente atraiu a atenção de todos. Eles estavam curiosos, cativados e zumbindo de excitação. Enquanto esperava, Lenisha até provou o famoso hambúrguer crescente pela primeira vez, um sabor deste novo mundo que a encheu de surpresa e deleite. Depois que Akatsuki e outros a ajudaram a se trocar, Lenisha emergiu em uma armadura prateada brilhante, uma imagem tão bela quanto resoluta que instantaneamente conquistou a admiração de todos. Shiro havia reunido uma multidão enorme na praça e rapidamente foi direto ao ponto, anunciando o surgimento de 20.000 goblins no norte e a grave ameaça que eles representavam para a Liga Istal. Ele explicou que, embora Akihabara pudesse se defender, abandonar Istal traria perdas catastróficas para o povo da Terra. No entanto, ele também enfatizou que não haveria recompensa material direta por ajudá-los.
Após apresentar essa difícil realidade, ele introduziu a Estrela do Dia, a Princesa Lanisha. Em sua reluzente armadura de valquíria, ela subiu ao palco, apresentou-se e começou um discurso sincero. Ela não escondeu a fraqueza de Ystel. Admitiu abertamente que os senhores se comportaram covardemente, pretendendo explorar e forçar os aventureiros imortais a lutar em seu nome. Revelou publicamente o segredo por trás do desaparecimento dos Cavaleiros de Izumo, e em nome de todos, curvou a cabeça na mais sincera desculpa. Ela disse que não possuía nada de valor para recompensá-los, que não havia preço digno de sua liberdade. Mas como membro da família Koen, ela estava ligada pelo dever de proteger a cidade de Medjama. E embora ela mesma não fosse nada mais do que uma garota fraca e preguiçosa, uma mera decoração, ela declarou que lutaria. Essa firme declaração moveu os corações de milhares de aventureiros ali reunidos. E então ela fez seu apelo final, um chamado não baseado em dever ou recompensa, mas em boa vontade e sua própria liberdade, ela implorou que lutassem ao lado dela. O discurso de Lanisha superou a imaginação. Os aplausos de apoio ecoaram pela praça. Os aventureiros, que ansiavam por um objetivo, uma causa em que acreditar, foram completamente cativados pela coragem e sinceridade da princesa. Imediatamente, Crush deu um passo à frente e anunciou a formação de um exército expedicionário, com ele mesmo como comandante e Shiro como estrategista. Uma campanha massiva de recrutamento começou. Depois, enquanto Lanisha ainda estava atordoada com o que acabara de fazer, Shiro, Crust e Mishitaka rapidamente elaboraram um plano de ação. Decidiram priorizar a velocidade e uma força de elite de cerca de 1.200 voluntários seria rapidamente transportada para o porto de Narashino a bordo de um protótipo de navio a vapor chamado Occipit, uma nova invenção das guildas de produção. Enquanto isso, Kiro seguiria para o parque de equitação Midronte para estabelecer um centro de comando estratégico. No entanto, as ações unilaterais de Lanisha geraram preocupações políticas. Lord Sergei Koen, seu avô, reuniu-se com Mishitaka, preocupado que os outros senhores pudessem suspeitar que a família Koen estivesse fazendo acordos secretos com Akihabara para fortalecer seu próprio poder. Mas depois de entender a situação, ele fez uma proposta extremamente sábia. Em vez de tentar fundir a Conferência da Távola Redonda na Aliança Nobre, ele sugeriu assinar um pacto de não agressão e um tratado comercial, reconhecendo Akihabara como um poder igual, um passo diplomático histórico. Enquanto isso, no acampamento de verão, após repelir com sucesso a primeira onda de ataques, os novos jogadores foram calorosamente recebidos por Mariel. Neotsugu percebeu que era a geração mais jovem, aqueles não presos à antiga mentalidade de um mero jogo, que mais facilmente aceitavam o povo da Terra como seres humanos reais e estavam dispostos a lutar para protegê-los. De volta a Akihabara, todos os preparativos estavam completos. Crush estava pronto para liderar seu exército para a batalha, e com sua ordem final, matem todos, a primeira expedição dos aventureiros de Akihabara começou oficialmente. As forças da vanguarda, sob o comando de Crust, após desembarcar no porto de Narashino, avançaram rapidamente para o oeste em direção ao Lago Kazumi para confrontar a vanguarda Goblin de frente. A batalha foi feroz e intensa, mas com liderança superior e a força esmagadora de aventureiros de alto nível, o exército de Crust dominou completamente o inimigo, rompendo suas linhas com facilidade. Mesmo quando os gigantes chegaram para reforçar os goblins, eles não vacilaram, mas pressionaram o ataque implacavelmente. No entanto, em meio ao caos da batalha, a princesa Lanisha notou algo estranho, embora Crust parecesse se deleitar na luta. Seus olhos carregavam uma profunda tristeza, uma solidão que não podia ser expressa em palavras. Enquanto isso, no centro de comando estratégico estabelecido no parque de equitação Midronte, Shiro trabalhava incansavelmente. Eles haviam configurado com sucesso uma complexa rede de comunicação telepática, permitindo que Shiro coordenasse todas as unidades lutando em várias frentes sem problemas. No entanto, Shiro também estava ciente de um problema difícil. Derrotar o exército Goblin não era o objetivo final. Mais importante, eles tinham que impedir que os Goblins, uma vez derrotados, se dispersassem e atacassem as aldeias do povo da Terra. Portanto, seu plano era encurralar e atrair todas as forças Goblins para um único ponto. E o local-chave de toda essa estratégia era a cidade de Kaoti, onde os novos jogadores estavam estacionados. Ao mesmo tempo, em Kaoti, os novos jogadores estavam enfrentando seu próprio teste. Um exército de Sawajan, monstros humanoides semelhantes a peixes, em número de milhares, havia aparecido de repente e cercado a cidade. Confrontados com um inimigo avassalador e feroz, Marielle se levantou e convocou a todos para lutar juntos para proteger a cidade. A batalha em Kaoti eclodiu, e nessa luta feroz, o grupo de Minori mais uma vez brilhou intensamente. Eles não apenas lutaram bravamente, mas também demonstraram um crescimento notável em sua coordenação e execução tática. Toya e Sarara haviam se tornado muito mais fortes, e Zuzu e Rude lutaram em perfeita e surpreendente harmonia.
E acima de tudo, a própria Minori empregou brilhantemente o estilo de combate de controle total, outrora usado por Shiro, uma estratégia que exige ampla consciência situacional, cálculos precisos de energia até o último percentual e a capacidade de prever o fluxo da batalha com até 30 segundos de antecedência. Embora Minori pudesse prever apenas cerca de 10 segundos no futuro, ela provou que estava diminuindo constantemente a lacuna entre ela e o professor que tanto admirava. No entanto, a batalha tornou-se cada vez mais brutal com a chegada de uma súbita tempestade, seguida pelo aparecimento de 2 lobos terríveis, levando o grupo de Minori a uma situação extremamente perigosa. Os ataques do inimigo eram tão ferozes que suas habilidades de cura não conseguiam mais acompanhar. Quando Toyo estava à beira do colapso, Rude tomou a decisão de se sacrificar, atraindo a atenção dos lobos para criar uma abertura para seus companheiros de equipe. Seu ato corajoso permitiu que eles virassem o jogo da batalha, mas o custo foi insuportável. Rude havia caído, e então uma verdade chocante foi revelada. Rude era uma pessoa da Terra. Isso significava que sua morte era permanente. Todas as tentativas de reviver de Sarara e Minori foram em vão. Dor e desamparo engolfaram todo o grupo. Em lágrimas, Isuzu confessou que sabia desse segredo o tempo todo, mas não conseguiu contar a ninguém, temendo que isso destruísse o sonho de Rude de se tornar um aventureiro. Confrontada com essa cruel verdade, Minori tomou uma decisão final. Ela reuniu todas as suas forças e gritou um apelo desesperado por ajuda a Shiro, um chamado que transcendeu as próprias leis do mundo. E quando Shiro ouviu aquele grito de socorro, isso o atingiu profundamente. Embora estivesse no meio da coordenação da guerra, ele não hesitou em deixar tudo de lado para atender ao apelo de seus alunos. Ele imediatamente deixou o posto de comando, confiou o controle operacional a Karishin e urgentemente montou em seu grifo em direção a Kaoshi. Inúmeros pensamentos encheram sua mente. O que ele poderia fazer neste mundo irracional, especialmente quando Minori precisava dele agora mais do que nunca? Enquanto voava em direção ao campo de batalha, Shiro rapidamente avaliou a situação. Ele sabia que os feitiços de ressurreição normais não funcionavam nas pessoas da Terra, pois suas almas se dissipariam uma vez que seus corpos fossem destruídos. No entanto, com base na hipótese de Hagan de que, se o corpo pudesse ser restaurado a tempo, a alma talvez fosse preservada. Shiro instruiu Minori e Sarara a lançarem feitiços de revivificação continuamente para atrasar o colapso do corpo de Rude. Tornou-se uma corrida contra o tempo. Enquanto o corpo de Rude mal era mantido, sua alma continuava a se esvair. Em meio ao caos da batalha em curso, Shiro rapidamente colocou um plano em ação, um novo tipo de magia que ele próprio havia criado. Ele havia preparado antecipadamente um contrato escrito com os mais refinados materiais mágicos, o papel do Rei das Fadas e tinta feita do olho do Dragão do Tempo, a fim de realizar um ritual que nunca havia sido tentado antes. Ao chegar, Shiro instruiu a todos para formarem um círculo defensivo, e com a canção de Isuzu fornecendo recuperação de energia, ele iniciou o ritual. Primeiro, usando sua habilidade de encantador, canal de mana, ele absorveu um fragmento das almas de cada membro presente, incluindo a sua própria, e então transferiu uma porção dessa energia de alma combinada para Rudy. Ele então usou um raro incenso de ressurreição para reconectar a força à alma e o corpo de Rudy, transformando-o em um estado semi-morto-vivo por 3 minutos. Rudy despertou, mas sabia que seu tempo era curto. Aceitando calmamente seu destino, ele se preparou para dizer adeus, mas Shiro se recusou a permitir. Ele repreendeu Rudy por sua falta de resolução, dizendo-lhe que o que aprendeu na masmorra não eram táticas, mas sim a vontade de sobreviver. Então, Shiro apresentou um contrato, um documento mágico capaz de alterar as próprias leis do mundo. O contrato declarava que Rudy se tornaria um membro da Guilda Log Horizon e, em troca, receberia o status de aventureiro. Foi uma decisão incrivelmente perigosa, mas Rudy não hesitou. Ele afirmou com firmeza que seu maior desejo era se tornar um aventureiro, alguém que pudesse ajudar os outros. Com a ajuda de Isuzu, Rudy assinou o contrato e imediatamente depois desabou mais uma vez. Shiro explicou que para completar o pacto, Rudy precisava morrer uma última vez, e depois reviveria na catedral como um verdadeiro aventureiro. Enquanto isso, as forças de vanguarda de Krusty continuaram seu avanço, aniquilando o exército do General Goblin e abrindo caminho para a batalha final contra o Rei Goblin. De volta a Kaoshi, após uma longa e exaustiva luta, a força expedicionária finalmente chegou e rapidamente derrotou o exército Sawajan, trazendo vitória e paz à cidade. Algum tempo depois, dentro da catedral de Akihabara, Rudy acordou. Em seu painel de status, agora aparecia uma nova linha de subclasse, Aventureiro. Seu sonho havia se tornado realidade. Ele havia se tornado alguém como Isuzu, como Shiro, um verdadeiro aventureiro. Naquele momento de alegria, Isuzu apareceu, repreendendo-o por preocupação e raiva por seu ato imprudente. Mas por trás de suas palavras havia alívio e profunda preocupação. O laço entre eles havia entrado em um novo capítulo.
Com a grande vitória assegurada, um grande baile foi realizado para celebrar, marcando um novo começo tanto para Estel quanto para a Conferência da Távola Redonda. Um mês após o triunfo, uma atmosfera festiva preencheu o Palácio de Gelo Eterno, onde um suntuoso banquete foi oferecido para honrar a bem-sucedida aliança entre as cidades livres de Istel e a Conferência da Távola Redonda. No entanto, em meio às risadas e celebrações animadas, Akatsuki sentiu uma tristeza silenciosa, porque mais uma vez, Shiro havia escolhido permanecer nas sombras. Ele habilmente recusou-se a comparecer, deixando os holofotes para Crust, que sempre brilhava intensamente e servia como o representante perfeito em tais grandes ocasiões. Dentro do salão cintilante, a festa continuava em plena alegria. Nayanta, Naotsugu e os outros desfrutavam alegremente dos pratos requintados, os deliciosos frutos de suas próprias descobertas. Lá fora, crianças se reuniam em torno de um contador de histórias que habilmente tecia contos dos eventos heróicos que acabavam de acontecer, transformando a Guerra Feroz em uma lenda de heróis, especialmente a história de um jovem que havia transcendido a própria morte para se tornar um aventureiro. Graças a um novo tipo de magia criada por um grande mago. Esse mago misterioso, é claro, não era outro senão Shiro. Enquanto Shiro passava e por acaso ouvia a história, o contador de histórias parou de repente e desapareceu. Mais tarde, Shiro se encontrou com Hagan, não apenas para celebrar a vitória, mas também para ser formalmente reconhecido por ter criado com sucesso um novo tipo de magia de classe mundial, um poder capaz de alterar as leis da existência. No entanto, Hagan também trouxe notícias perturbadoras. Ele revelou que um surto semelhante de imensa energia mágica acabara de ser detectado muito a oeste, na cidade de Minami, uma região sob o controle de uma poderosa guilda e protegida pelo Santo Império Westaland, uma nação historicamente conectada à família Coen. Essa informação, combinada com o que Shiro acabara de aprender sobre um evento em grande escala chamado Festival Demoníaco do Portão do Pássaro Vermelho, que acontecia no oeste, o fez perceber uma verdade surpreendente, enquanto Akihabara estava gradualmente se estabilizando. Outras grandes reviravoltas estavam silenciosamente se desenrolando por todo o arquipélago Yamato, e ele tinha que se preparar para os novos desafios que poderiam surgir a qualquer momento. Pausando em meio ao seu fluxo de pensamentos estratégicos, Shiro saiu e se juntou à festa. Akatsuki logo o encontrou, e eles tiveram uma conversa particular. Ali, Shiro expressou sinceramente sua gratidão a ela, admitindo que foi graças a ela estar ao seu lado, desde protegê-lo em cada batalha, coletar inteligência vital até compartilhar com ele seus segredos mais profundos, que ele conseguiu chegar tão longe. Suas palavras, embora um tanto desajeitadas, estavam cheias de sinceridade genuína, tocando o coração de Akatsuki. E naquele momento, enquanto a suave melodia da antiga canção tema de Elder Tale tocava, Shiro fez algo que nunca havia feito antes. Ele convidou Akatsuki para dançar. A dança pode não ter sido perfeita, até um pouco desajeitada, mas foi o mais claro testemunho de seu vínculo especial e do respeito que ele tinha por ela. Enquanto isso, a pista de dança ficou mais animada à medida que outros casais se juntavam. Crust e Linasha abriram com uma valsa elegante. Nyanta guiou gentilmente Sorara, que após alguma hesitação, decidiu continuar dedicando-se à Aliança da Lua Crescente em vez de se juntar a Log Horizon, para que pudesse cuidar de novos jogadores. Uma decisão que mostrou seu crescimento e senso de responsabilidade. Rudy e Izuzu também compartilharam uma dança própria, marcando um novo começo em seu relacionamento. A festa terminou em uma atmosfera calorosa e esperançosa. Não apenas uma celebração da vitória, mas também um ponto de virada que fortaleceu a cooperação e a amizade entre os dois povos. Poucos dias depois, a princesa Lenisha mudou-se oficialmente para Akihabara para assumir seu papel como embaixadora, enquanto Shiro habilmente espalhava rumores sobre perda de memória após a morte. Embora inicialmente tenha causado alguma preocupação, não levou ao caos, pois a comunidade agora tinha um renovado senso de ordem e confiança. A vida em Akihabara gradualmente retornou ao seu ritmo usual, mas Mainori parecia ainda guardar algo não dito em seu coração em relação ao seu mentor. Então, quando os primeiros ventos de outono começaram a soprar, Marielle propôs a realização de um grande festival de outono, uma ideia que foi imediatamente abraçada por todos. O estrategista de óculos apresentou um plano detalhado para um evento chamado Festival do Equinócio Celestial. A atmosfera animada do Festival do Equinócio Celestial logo envolveu toda Akihabara. O primeiro grande evento da cidade desde o Apocalipse reacendeu o entusiasmo de todos. Guildas, desde combate até produção, prepararam ansiosamente estandes especiais e produtos únicos, como estátuas de princesas finamente esculpidas. Enquanto isso, a Aliança da Lua Crescente estava igualmente animada com planos para um desfile de moda e o retorno da famosa marca de hambúrguer crescente. Em meio à agitação, um evento paralelo chamado Buffet de Sobremesas à Vontade atraiu considerável atenção, especialmente de Akatsuki e Minori, duas garotas que silenciosamente compartilhavam sentimentos pela mesma pessoa. Shiro, que ainda estava absorto no trabalho dentro da biblioteca, cercado por pilhas de documentos e planos estratégicos, aparentemente alheio à atmosfera festiva lá fora.
Após receber uma boneca que se parecia com ela como presente de Akatsuki, Henrietta ficou preocupada com a saúde de Shiro e decidiu visitá-lo. Ela não apenas lhe trouxe os documentos necessários, mas também o aconselhou a tirar um tempo para descansar e aproveitar o festival com os membros da guilda, já que Log Horizon, como parte da conferência da mesa redonda, também tinha a responsabilidade de contribuir para o sucesso do evento. Depois que Henrietta saiu, Akatsuki apareceu com uma expressão ligeiramente perturbada. Ela lhe trouxe bolos doces de feijão vermelho e, reunindo toda a sua coragem, convidou-o para ir ao buffet de sobremesas com ela, explicando que casais podiam entrar de graça. Ao mesmo tempo, Minori também chegou com um convite semelhante. Ela explicou que vencer o concurso de comer sobremesas daria 2 ingressos para o banquete do crepúsculo com a princesa Lanisha. E ela queria que todos vissem o verdadeiro Shiro de bom coração, não o chamado vilão de óculos, como os rumores alegavam. Diante de uma situação embaraçosa onde ambas as garotas o convidaram com entusiasmo, Shiro decidiu ir com as duas. Com a ajuda de Henrietta e Isuzu, tanto Akatsuki quanto Minori escolheram suas roupas mais bonitas, um elegante kimono para Akatsuki e um vestido fofo para Minori, em preparação para o passeio especial. O buffet de sobremesas finalmente começou, mas não era nada como Shiro havia imaginado. Ele não só teve que suportar a pressão dos olhares curiosos das pessoas, mas também o entusiasmo avassalador de Akatsuki e Minori, que continuavam a alimentá-lo com bolos um após o outro, colocando-o em uma situação extremamente embaraçosa. Após aquela batalha tensa, eles deixaram o café e Minori discretamente se afastou primeiro para dar um pouco de espaço privado aos dois. Ao retornar ao seu escritório, Shiro não conseguia parar de pensar em seu papel como mestre da guilda e decidiu que precisava passar mais tempo com seus membros. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele encontrou Akatsuki novamente. Eles tiveram uma breve conversa e durante aquele momento, Akatsuki, talvez sem intenção, agiu um pouco afetuosamente em relação a Shiro. Isso foi testemunhado por Minori, que estava prestes a lhe trazer chá. Assustada, ela rapidamente se virou. Em um acesso de ciúmes, ela impulsivamente pensou que Shiro pertencia a ela. Mas ela logo percebeu seu erro e saiu correndo em lágrimas. Toya encontrou sua irmã soluçando incontrolavelmente. Ele não ficou surpreso ao saber que ela gostava de Shiro. Era de fato bastante óbvio. Ele confortou Minori, dizendo-lhe que gostar de alguém não era algo ruim, e que, embora doesse, ela não havia feito nada de errado. Suas palavras gentis a acalmaram, e Minori percebeu que ainda não havia perdido, que ainda havia muitas coisas que ela poderia fazer para perseguir seus sentimentos. No segundo dia do Festival do Equinócio Celestial, Akihabara ficou ainda mais animada e festiva. Cada membro da Log Horizon tinha seus próprios planos. Naosugu ocupou-se com sua inspeção de segurança alimentar, que era claramente uma desculpa para comer. Isuzu e Red desfrutaram do festival juntos como um verdadeiro casal, e Toya ajudou no stand da Aliança da Lua Crescente. Enquanto isso, Shiro ainda estava enterrado em papelada, e apenas Minori tinha seus próprios planos. No entanto, os primeiros sinais de problemas também começaram a surgir, à medida que as diferenças culturais e sociais entre os aventureiros e o povo da Terra começaram a vir à tona. Enquanto desfrutavam de comida de rua, Nayatsugu e Akatsuki tiveram que intervir em uma disputa entre um comerciante do povo da Terra e um aventureiro. Uma Henrietta visivelmente cansada apressava-se para se preparar para um desfile de moda, sem esquecer de atribuir a Akatsuki o papel de modelo. Enquanto Lanisha, como embaixadora, estava gradualmente se adaptando às suas novas funções e se preparando para o banquete do crepúsculo. Enquanto isso, Minori estava diligentemente auxiliando Karishin no escritório do conselho da Guilda de Artesanato, que estava sobrecarregado com uma enorme carga de trabalho. Lá, ela demonstrou uma notável melhoria desde que se tornou aluna de Shiro. Com sua habilidade de escriba-aprendiz, ela organizou e processou eficientemente a montanha de documentos, provando que se tornar pupila de Shiro havia sido a escolha certa. Não era apenas uma forma de ser mais útil à guilda e a Akihabara, mas também um passo à frente em seu próprio caminho. Um caminho que ela havia escolhido para si mesma. No entanto, em meio à atmosfera festiva, os sinais de uma conspiração muito maior começavam a surgir silenciosamente. As barracas de comerciantes administradas pelo povo da Terra, especialmente as das regiões ocidentais, começaram a causar problemas. Eles deliberadamente iniciaram brigas e fizeram exigências irracionais para perturbar a ordem do festival, desde insistir em monopolizar bens de edição limitada até bloquear propositalmente caminhos e criar congestionamento. Tudo parecia fazer parte de um plano deliberadamente orquestrado. Embora Shiro ainda estivesse em seu escritório, ele sentiu algo incomum através do fluxo constante de relatórios de segurança que eram enviados. Então, uma ligação de Minori esclareceu tudo. Enquanto processava documentos, ela havia descoberto algo estranho. Um grande número de formulários de inscrição para o festival, enviados pelo povo da Terra, continha inúmeros erros básicos, erros que nenhum comerciante comum jamais cometeria.
Shiro imediatamente percebeu que isso não era coincidência, mas um ataque deliberado à jovem economia e à frágil ordem social de Akihabara. O inimigo estava usando pessoas inocentes como ferramentas para criar o caos. Enquanto ele tentava juntar as pistas, outro relatório chegou. Um navio misterioso havia atracado, transportando um nobre do oeste, Lord Malvis, que agora entrava em Akihabara. Com um pressentimento sinistro, Shiro entendeu que havia sido descuidado e que o inimigo agora detinha a iniciativa. Uma guerra sem armas, mas não menos perigosa, estava prestes a eclodir no coração de Akihabara. À medida que o Festival do Equinócio Celestial entrava em seu segundo dia, Akihabara estava completamente imersa em um mar de pessoas, criando uma cena de vivacidade sem precedentes. No entanto, junto com a empolgação, veio uma série de incidentes contínuos por toda a cidade, desde pequenas discussões e acidentes de trânsito até reclamações infundadas. Todos eles tinham uma coisa em comum: o envolvimento de pessoas da Terra de outras regiões. Essas interrupções estavam gradualmente causando desordem e confusão dentro do festival. Embora Shiro não estivesse fisicamente presente, ele monitorava de perto cada desenvolvimento de seu escritório. Através da análise, ele descobriu uma verdade preocupante. Cerca de 15% da população temporária era responsável por mais de 60% das perturbações, e uma grande parte delas vinha do oeste. Isso apoiou ainda mais sua hipótese de que era um ataque deliberado visando minar a credibilidade da Conferência da Távola Redonda, e talvez até sabotar o tratado de cooperação entre Stel e Akihabara. Enquanto isso, a princesa Lanisha, ocupada preparando-se para o Banquete do Crepúsculo, um grande evento diplomático, também recebeu a notícia da chegada repentina de Lord Malvis, um poderoso nobre de Westland. Ela sentiu uma ameaça potencial, mas ainda assim decidiu recebê-lo com toda a cortesia, pois seu principal objetivo era fortalecer os laços com os aventureiros. Percebendo que a situação estava se tornando cada vez mais complexa, Shiro decidiu agir. No entanto, ele entendeu que cancelar o festival ou confrontar abertamente a questão apenas pioraria as coisas. Era exatamente isso que o inimigo queria. Portanto, ele escolheu um caminho diferente, um contra-ataque silencioso, mas eficaz. Ele não precisava de espadas ou armas. O que ele precisava era de informação e pessoas capazes de coletá-la e processá-la rapidamente. Minori foi designada como centro de comunicação, encarregada de coletar e compilar todos os relatórios de incidentes. Não era de forma alguma uma missão fácil, mas ela aceitou de bom grado. Esta era sua chance de provar suas habilidades e mostrar que realmente merecia ser aluna de Shiro. Ela via isso como seu próprio campo de batalha, onde lutaria com intelecto e dedicação para proteger o que seu mentor havia construído. No escritório do Conselho da Guilda de Artesanato, que havia sido convertido em um centro de comando temporário, Minori rapidamente demonstrou sua capacidade, aplicando as lições táticas de Shiro à gestão de informações. Ela tratou os funcionários do armazém que lidavam com inúmeras reclamações como a linha de frente, Karishin, e os outros resolvendo questões complexas como os curandeiros e a si mesma como a retaguarda firme, apoiando a todos por trás. Mas, embora Shiro tivesse um sistema eficaz de coleta de informações, ele ainda se sentia preso. As ações disruptivas do inimigo pareciam não seguir nenhum padrão. Eram muito aleatórias, muito sem sentido. Desde bloquear estradas, espalhar rumores absurdos e discutir por razões triviais, até pegadinhas ridículas como pedir um número massivo de pizzas sem destinatário ou espalhar baratas de borracha por toda parte, tudo parecia uma bagunça sem propósito. Foi essa aleatoriedade que deixou Shiro profundamente desconfortável. Mas então, um encontro casual com Saojiru trouxe uma faísca de inspiração. Saojiru contou-lhe como uma vez lidou com uma confeitaria mobilizando todas as suas fãs para comerem lá até que a loja ficasse sem bolos. Um ato completamente não planejado, espontâneo, feito puramente por impulso. E Shiro percebeu que para lidar com o caos, às vezes a melhor maneira era combater o caos com outro tipo de caos, um controlado. Imediatamente, Shiro mobilizou uma força especial, mais de 20 esquadrões compostos inteiramente pelas fãs de Saojiru. Elas foram designadas para patrulhar a cidade, motivadas por uma razão muito simples, mas extremamente eficaz: a chance de estar perto de seu ídolo. Este exército de fãs, com seu entusiasmo e charme social, resolveu rápida e eficientemente pequenas disputas, desde brigas de amantes até conflitos menores. E mais importante, sua mera presença fez os encrenqueiros recuarem. A situação foi revertida, mas a batalha ainda não havia terminado. Shiro sabia que o verdadeiro mentor ainda não havia se revelado e que seu alvo final era a princesa Lanisha, que estava participando do Banquete do Crepúsculo. Sem hesitar, ele temporariamente entregou o comando a Nyanta e correu para a residência Watermaple. Lá, ele confrontou Lord Malvis, que estava arrogantemente pressionando Lanisha sobre um carregamento misterioso. Assim que a tensão atingiu o pico, Shiro deu um passo à frente com um sorriso misterioso. Ele viera buscar sua princesa. Em meio ao caos orquestrado do festival em grande escala, Shiro finalmente ficou cara a cara com o responsável por tudo: Lord Malvis de Westland.
Ele apareceu inesperadamente no Banquete do Crepúsculo ao lado de Mishitaka e Krust, membros-chave da Conferência da Távola Redonda, desfazendo o plano de Malvis de intimidar a princesa Lanisha. Com uma mistura de sarcasmo e firmeza, Shiro fingiu colocar toda a culpa em Lanisha, alegando que seu esquecimento causou a confusão na preparação do armazenamento para o precioso carregamento de frutos do Mar de Malvis, e que ele, como seu aliado, assumiria a responsabilidade em seu nome. Embora Lanisha estivesse inicialmente confusa, ela rapidamente entendeu a intenção de Shiro e entrou no jogo. No entanto, o verdadeiro trunfo de Shiro estava em outro lugar. Ele havia forjado uma carta com a assinatura de Malvis, endereçada à Távola Redonda, servindo como prova inegável de que a preparação do armazém era dever da Távola Redonda, não da princesa. Quando Malvis exigiu o armazenamento, Shiro sinalizou para Mishitaka dar o golpe final. Mishitaka anunciou que, embora o armazém da Távola Redonda estivesse cheio, o armazém privado da Guilda do Oceano, com 10 vezes a capacidade necessária, estava pronto e disponível para mover o carregamento imediatamente. Diante de uma armação tão impecável e um movimento incontornável, Lord Malvis não teve escolha senão fingir doença e recuar em humilhação. Seu esquema havia sido completamente exposto e destruído. Shiro resgatou Lanisha com sucesso da situação embaraçosa, mas não esqueceu seu objetivo original, usar o Banquete do Crepúsculo como uma forma de fortalecer o relacionamento entre os aventureiros e o povo da Terra. Ele transformou o banquete num evento público, convidando a princesa ao palco para interagir com todos, um ato que demonstrou respeito e criou uma valiosa oportunidade para quebrar as barreiras entre os dois lados e garantir que tudo corresse sem problemas. Ele deliberadamente interpretou o vilão, abrindo caminho para Krust se tornar o herói aos olhos de Lanisha e do público. Esta foi uma estratégia de autossacrifício para o bem maior, algo que Minori e Akatsuki nunca poderiam realmente compreender, e que plantou neles uma complexa mistura de emoções. Minori sentiu-se desolada ao ver seu professor incompreendido, enquanto Akatsuki estava cheia de arrependimento por não estar ao lado dele para compartilhar seu fardo. E então, num momento de quietude, um encontro fatídico aconteceu. Nuhiha, a mestra da guilda Plant Aguiron e governante de toda a cidade ocidental de Minami, apareceu subitamente diante de Shiro. Ela veio com uma oferta tentadora, convidando Shiro a se juntar à sua guilda e governar o mundo juntos, mas era também uma ameaça. Ela revelou que sabia tudo sobre ele, desde a criação de sua nova magia até seus segredos mais profundos. Ela até afirmou ter descoberto um método para retornar ao mundo real, uma brecha capaz de fazer alguém desaparecer. Ela deu a Shiro uma escolha, ou ir com ela e procurar um caminho de volta para casa, ou ficar e continuar sua luta sem sentido. Embora abalado, Shiro recusou. Ele afirmou que tinha uma razão para ficar. Seus amigos, seus camaradas com quem ele havia construído este mundo juntos. Ele não poderia usá-los como desculpa para fugir. A rejeição de Shiro não irritou Naraha. Em vez disso, ela sorriu e declarou que um dia ele pertenceria a ela. Então ela desapareceu, deixando Shiro com uma vaga inquietação sobre o futuro. Quando o festival terminou, todos em Log Horizon se reuniram, desfrutando de seus últimos momentos de paz. E enquanto Shiro olhava para seus amigos, ele encontrou sua resposta. O próximo objetivo de Log Horizon não era mais apenas reconstruir uma cidade ou encontrar um caminho para casa. Era algo muito maior. Eles iriam mudar o mundo. E com essa resolução, a primeira temporada de Log Horizon chegou ao fim, abrindo a porta para um novo e promissor capítulo. Adeus!